Vato tá sem microfone hoje, né, Gabriel? Claro, hoje é estádio cheio, então o Gabriel ficou sem microfone. Vamos falar com a nossa produtora aí, né, a Moniane, vamos comprar mais um microfone, né? Deus o livre, deixar o Gabriel aí sem comunicação dele. A gente tem, tradicionalmente, a gente começa com o Gabi falando, estamos gravando, então essa hoje vai ficar com a gente aqui. Estamos gravando. Primeiro de tudo, agradecer a presença dessa galera toda que veio daqui. São Leopoldo, meio Porto Alegre, meio feliz e... Feliz, tá? Então esse pessoal veio, se movimentou todo e veio pra cá. Primeiro de tudo, agradecer o tempo de vocês, né, pra vir aqui contar um pouco da história de vocês, como que nós chegamos até aqui. Enfim, obrigado mesmo pelo tempo de vocês aí. A gente que agradece. Agradecemos de coração por dar essa oportunidade pra gente mostrar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa caminhada, né? De repente pode inspirar outras pessoas também. Com certeza. Esse é o maior intuito aqui do nosso podcast, é realmente contar histórias verdadeiras, tá? Paloma Mônica. Que a mídia tá esperando por esse momento. A mídia tá esperando, né? Tu lançou um negocinho. Voltamos a gravar juntos. Isso. A gente tá aqui, talvez, só encenando. A gente não se fala mais, né? Como vocês já levantaram essa pauta. E hoje, só porque vocês três vieram, que a gente decidiu voltar a gravar junto. Porque a agenda... A gente tem outras coisas para fazer na vida, outras empresas para tocar e tal. E a agenda do podcast tá uma loucura. Tipo assim, não pode parar de fazer. Então assim, cara, tem faz. E aí eu sempre abro caixa de pergunta no meu Instagram. E aí aparece, alguém tá de sacanagem, óbvio, né? Assim, tu e a Paloma, é verdade que tu e a Paloma brigaram, por causa que a gente gravou vários podcasts agora, ou ela ou eu. Fazia tempo nós dois juntos. Fazia tempo que eu disse, sim, nós brigamos. Eu respondi sério. Sim, a briga é meio forte pra dizer. Mas a gente decidiu não gravar mais junto e tal. E a galera, tipo assim, o namorado dela printou, que moram juntos. Ele veio falar pra mim, tipo assim, nossa, como é que tu não me contou que vocês brigaram? Isso. Ele mandou assim, então, o que rolou? O que eu vi? Não é verdade. Que sacanagem. Cara, ou eu não sei. Você também, né? Não, gente, nós não brigamos, tá? Foi realmente, graças a Deus, as agendas estão bem concorridas, então a gente está se virando aqui para manter esse projeto também rodando. E o jeito que nós arranjamos realmente foi esse, né? Hoje nós temos uma produtora, que é a Moniane, nos ajuda muito com a agenda do podcast, e a regra que nós estabelecemos é essa, que quando um dá ok, já marca com o convidado. Depois, se puderem os dois, que excelente, senão a vida que segue. Então, Show de obrigada bola. por participar hoje. Já que é o último, eu que fiz sozinho. Foi tu? Não? Fui eu? Ah, é? Claro. Então, obrigada pra mim mesmo. Agradecer aos nossos patrocinadores também, a Red Bull, a primeira a acreditar nesse projeto. Hoje, pela primeira vez nesse estúdio, né, aqui no Estúdio Combo, nós estamos gravando com a geladeira para nós. Os convidados estão longe, mas a Red Bull está aqui à disposição de vocês, podem escolher o sabor, isso aqui, a geladeira é para os convidados. Show de bola. Então a Red Bull foi a primeira a acreditar nesse projeto aqui. A Academia Rafael Toro, que eu deixo com o nosso economista fazer aqui o merchan. É o nosso pitch, mas vale muito dar uma olhada. Isso aqui nem deveria ser um pitch de venda, isso aqui é informativo, porque o Rafael Toro é uma academia de finanças totalmente... uma metodologia incrível, assim, nada convencional, e eles têm resultados maravilhosos que comprovam quão incrível é essa metodologia. Então vale a pena dar uma olhada no Instagram deles ali, já sei que tem Black Friday aí ainda. Então tem vários cursos que estão maravilhosos para isso. Então, agora é a hora. Olhar. Também a nossa Espírito Santo que né? nos veste. Tá Inclusive, a Paloma tem uma jaqueta aqui sobre medida e com o nome dela. Então é uma jaqueta muito especial. Levei pra São Paulo, inclusive fiz sucesso com ela, né? Inclusive o Wesley me mandou mensagem escrevendo, gostei da jaqueta. Vamos fazer o spoilerzinho, né? A Combo Agência foi a agência escolhida para produzir a turnê do Soweto no Rio Grande do Sul. Então a Paloma, junto com os mais 2 sócios, foi a São Paulo, porque teve lá o encontro com os empresários do Brasil inteiro que vão produzir nas suas cidades como é que é o nome? Turnê do Soweto pelo Brasil. 30 grandes shows. Turnê, 30 anos do Soweto. Iremos nas 30, né? Iremos nas 30, por isso que provavelmente vocês nunca mais vão ver no podcast. Beijo! Amor, foi muito legal estar casado. Bebidas do Sul. Uma importadora de vinhos, tem mais de 2.500 rótulos aqui de Porto Alegre. E a Cadeirode, que nos oferece essas cadeiras maravilhosas que estamos sentados, inclusive a nossa galera. Inclusive o Júnior esteve aqui, que é o responsável pelo marketing nacional, são mais de 30 lojas no Brasil. E o Júnior olhou a cadeira do Gabriel e disse, não, só o Gabi não tem cadeira, não acredito. E ficou de enviar, então, uma cadeira lá especial, Cadeirode, para o nosso
sócio, editor, produtor, arquiteto, construtor e tudo mais que precisar. O Gabi tá aí para fazer isso. Então, gente, Antes de contas começar, pagas. Oi, desculpa. Não estão vagas. Não Sabe estão por que que nossos convidados ainda não são Não autênticos. são convidados autênticos. Com Se eles não certeza. são convidados Será que vai funcionar tudo com nome? Será que tá tudo aqui certinho? Vamos Acho que ver. sim. Olha ali, Bruno. Esse é do Bruno. Esse aqui Muito é do obrigado. Fernando. Tem que passando adiante pro... Aham. E Pega muito. Jéssica. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, por favor, vamos abrir aí. É um presente da Autêntico, nosso parceirão SOC. Aliás, o SOC é um amigo e tudo que vocês imaginarem de brinde, do alfinete ao foguete, o SOC produz. Nossa, Pulseira, show. caneca, qualquer coisa. Linda demais, hein? Então, bacana. Essa aqui vai me acompanhar nas Ó. manhãs na academia. Um Com vizinho certeza. personalizado. Vou fazer uma postagemzinha, viu? Bom. irado, que irado. Marcar Muito obrigado. vocês. Muito obrigado, viu? É, até infeliz. Muito obrigado. Vai ser conhecido na feliz. Feliz. Opa, tá feliz. Na Tá feliz. Ah, beleza. A gente tem aqui A gente tem aqui, sai, geladeira. Cadeira, Açaí. pessoal, muito o controlado. regular, esse aqui é o novo, filho com maçã, tropical, sem açúcar, e esse é melancia. Eu aceito sem açúcar. Sem açúcar. Pessoal, Eu vou sim. aceitar o de melancia, que eu não conheço o melancia. O verdinho de figo lá tá valendo também. Pra mim pode ser o tradicional, por favor. Show de bola. Nossa, vai? Não vou. Obrigado. Não vou porque eu estou demais. E já vou deixar também tudo organizado. Deus, livre, ativação de marca. Perfeito. Então vocês são o case aquele dos empresários que comprovam que empreender é uma barbada. É isso que eu fui grifado, que a produção me passou, que é uma tranquilidade. Empreender no Brasil empreendedor no Brasil, para mim, é um nome é muito amplo, né? Porque tu não precisa ser necessariamente dono do negócio para ser um empreendedor. Com certeza. Tá? Eu visualizo um empreendedor como uma pessoa que soluciona problemas, onde todo mundo não vê solução, onde todo mundo não vê saída, e tu vai lá e encontra uma saída. Então, Uhum. necessariamente, não precisa ser o dono do negócio para ser um empreendedor. Com certeza. A gente tem um colaborador lá que, para mim, é um baita de uma empreendedora. Fábio, né, deixa aqui o meu abraço para ela, nossa gerente de vendas, ela é uma empreendedora. Ela soluciona todos os nossos problemas, sabe? Tipo, a gente dá a missão, ela vai lá e cumpre. Para mim, empreendedorismo tem esse significado. Perfeito. Que nem o Bruno falou, acho que empreender hoje em dia tem que ser meio louco, né, cara? Então, a gente vem solucionando o problema que alguém busca. No caso, a gente é academia, fitness, né? O que as pessoas buscam no mundo fitness? Solução rápida, né? O milagre, né? Em qualquer lugar. Meu. Entende? Então, hoje a gente procura muito focar em atendimento e resultados dentro do nosso negócio, né? A gente já tem uma vasta experiência no mundo fitness. A gente sabe que muitas vezes academias deixam muito a desejar questão de atendimento, né? As pessoas chegam empolgadas, elas querem os resultados rápidos, se frustram, acabam se deixando de lado, né? Esses dias eu tava na academia que eu passeio nela às vezes lá, né? Mas... Esse é o melhor cliente, esse aí, cara. É o que paga e vai lá, dá resenha. Eu não incomodo muita gente também, eu fico quieto na minha. E nem gosto também, porque eu tô escutando podcast sempre, né? Sim, claro. Então, mas eu falei com o professor, porque eu sou esse cara que eu acho que quero fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, e não paro um segundo. Inclusive, tava chamando uma entrevistada aqui, que é a Fernanda Pandolfi, trabalhou na RBS há muito tempo, escrevia colunista lá, agora tá grávida, tá com os projetos pessoais dela lá e tal. E eu disse, Fê, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e eu quero escrever um livro. Porque ela escreve o livro, tu vai contando a história e ela vai escrevendo. Isso que é spoiler. Então eu fico... Só que ela tá grávida, ela vai ter um filho, então não tem pressa nenhuma, mas eu quero... Fiquei com a sementinha, agora só vamos ver como é que se acerta isso. Mas então... mas voltando 2 casinhas, eu falei com o cara da academia lá, que eu frequento, falei assim, ter academia é tipo do negócio que não é o meu core business, não é o que eu sei fazer, mas eu quero um dia eu vou estar tão folgado que eu vou ter uma academia só para treinar as pessoas que estão ali dentro a serem instrutores. Porque o cara fica passeando e aí se criou isso, e não é aquela academia. Eu já passei por diversas, tô com 42 anos, caminhei por diversas já, né? Tu olha assim, cara, porque os dois estão a passeio, eu e o instrutor.
E se eu não sou formado em nada, muito menos em educação física ou qualquer outra coisa que seja parecido com orientação numa musculação. Se eu tô olhando que o exercício que a pessoa tá fazendo tá errado, aquelas outras pessoas que estão na minha volta, vestido com a camiseta da academia, devem enxergar também. enxergar também. Deve enxergar Cara, também. e ninguém encosta na pessoa pra dizer assim, oi, Paloma, tudo bem? Pelo menos assim, eu não quero. Eu quero fazer do meu jeito. E acontece. Tudo certo. Acontece Perfeito. muito. Né? Tá tudo bem. bastante. Mas assim, tu não vê que ninguém encosta ali, as pessoas estão conversando. Isso aí me deixa muito chateado. Tipo assim, é aí que eu falo assim, meu Deus, academia não dá mais pra ter podcast. Não dá mais pra ter academia. Não, claro que dá. Se tu for melhor que os outros, dá. Com certeza. Então eu tenho essa eu fico olhando assim, é uma pena, Eu acho. porque o cara deixou de vender, porque na verdade ele tá ali pra tentar vender um personal, né? Claro. E ele deixou de abordar. Deixou de abordar uma pessoa, posso dar um treinamento, acompanhar ali, te acompanho hoje, não precisa virar personal, né? Eu te acompanho hoje aí pra tu fazer assim. Não, cara, não tem mínima conversa, tem nada, é só... Não, e eu sou uma pessoa que não faço academia. Mas agora eu faço. E eu só estou fazendo porque é um ambiente que pra mim é muito gostoso e é muito de atendimento. Tipo assim, ó, o cara, várias mulheres, né? O cara é uma personificação. Mas os personagens que estão ali, eles me abordam do início ao fim e de maneira nem um pouco... Antes eu ficava um pouco constrangida, né? Porque eu não socializo assim direto. Ainda mais na academia, tá? Eu chego lá, já nem queria estar lá. Então eu já chego lá querendo ir embora. Então eu sou essa pessoa. E aí eu falo, não precisa nem falar comigo. Tipo assim, eu vou passar despercebida aqui, vou fazer meu exercício e vou embora. E nessa academia tá sendo totalmente diferente. Porque o atendimento deles está sendo tão acolhedor que eu me sinto mal em não ir. Porque eu não vou ver as pessoas que estão lá me esperando, sabe? E aí eu até tava falando, eu acho que eu treinei no feriado, final de semana, eu tô indo nos dias que eu pensei, meu Deus, bom, tu me conhece, né? Eu não faço nada. E aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que é pelo atendimento. Porque realmente é diferente de tudo que eu já presenciei. Eu... E aí, Deixa eu falar. vai lá. Não. O que a gente pode falar sobre isso? E a gente tenta dar um diferencial isso para os nossos clientes, né? Essa parte, apesar do Fernando ser muito ativo, né, nessa parte também, mas ele deixa mais na nossa responsabilidade, tanto minha quanto da Jéssica, que é esta gestão de pessoas. Né? Então, quando a gente tem as nossas reuniões, eu sempre procuro enfatizar para os nossos colaboradores qual é o importante, porque treinamento todo mundo tem. Hoje tu vai no YouTube, né? Cara, tu põe lá, eu quero fazer um treino de peito. Vai aparecer infinitos exercícios de peito. Hoje tudo ficou mais fácil, ficou muito mais fácil com a internet. Qual é o nosso diferencial? É o atendimento. A máquina nunca vai substituir uma pessoa. Concordo. Sabe? E então é isso que eu tento trazer. Para os nossos colaboradores atenderem os nossos clientes como se fosse alguém amado da família deles. Né? O pai, mãe. Né? Então é isso que a gente tenta passar. Né? Porque como tu viu isso várias vezes, sem ser da área, errado. Agora tu imagina eu que tô há 20 anos na área. Quanto eu não vi de errado isso aí. Tipo, às vezes revoltante, porque a pessoa pode se machucar seriamente. Né? Então a gente tenta trazer para os nossos clientes, cara, que o que menos importa lá é o treino propriamente dito, né? O treino é o complemento, né? Daí, claro, mas tem um bom atendimento, tem um cuidado quase individual com os clientes, cara, chamar pelo nome é muito importante, porque os nossos clientes não são qualquer um, né? Nossos clientes são únicos para nós. Então, é importante saber, né, o nome, até é mais fácil, né? A Jéssica é da região, então ela já conhecia muitos alunos, né? Mas conhecer muitos, a gente conhece a história de vida, então fica mais fácil ter essa aproximação, esse contato, né? Esse carinho de corrigir, principalmente corrigir a posição de treino, mas aquele contato interpessoal é muito importante. Né? Eu acho que essa proximidade, né, com cada um individual, que é muito importante, a gente percebe, né? Os guris não são de lá, mas eles já percebem isso, né? E a região, como ela é muito pequena, a cidade pequena, acaba que todo mundo se conhece, né? Ou conhece muita gente, a maioria, enfim. Então, o pessoal vai muito por questão de conhecer também, né? Então, hoje em dia, a gente sabe o quanto o pessoal fala lá da academia, né? A gente sabe que é uma referência hoje na cidade e na região. Legal. Não só na cidade, mas nas cidades vizinhas, né? E essa proximidade é o que, querendo ou não, toca eles, né? Porque eles não tiveram ou não têm isso em outros lugares que eles já frequentaram, né? E isso que eles relatam bastante pra gente, né? E eu acho que tu conhecer o aluno é muito importante. Porque tu vai ver quando ele não tá num dia bom, como abordar ele naquele dia, né? Se tu vai ficar um pouquinho mais distante, vai chegar um pouquinho mais, e eles percebem isso, né? E tu conhecer, né? Assim que nem tu falou antes, né? Essa questão do atendimento.
Tem gente que realmente não gosta muito dessa proximidade, prefere estar ali, fazer o seu treino, né? Oi, tchau, vai embora, né? Enfim. Mas o importante, de igual forma, que é o que a gente sempre fala, né, para os nossos colaboradores, indiferente de como a pessoa quer ou não, né? A gente tem que estar sempre ali disposta para ela e atender, Perfeito. né? E tá sempre ali, mesmo que a pessoa não seja muito de conversar, mas tá ali ao redor. Qualquer coisinha que precisar, vai lá, né? Toca lá nela, ó, deixa eu te ajustar, deixa eu te ajudar aqui, né? Assim como tem aqueles que querem atenção o tempo inteiro, né? E faz parte, tem gente que gosta mais de conversar, tem gente que não gosta, né? E isso é normal. Eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante, quando começo a falar, falo bastante. Mas eu acho que é legal, né? Porque essa troca de tu conhecer o aluno e saber até que ponto tu pode ir com ele é interessante, né? Com certeza. Porque, querendo ou não, tem gente que fica incomodada também com isso, sabe? Que tu fica toda hora ali Uhum. do lado, né? Assim como tem aqueles que querem Mas eu acho que toda hora. é a conversa, né? Tipo assim, ó, É, tu pergunta pra conhecer. pessoa o que, que tu tu quer, conhecer. como é que tu quer que eu te oriente. Eu não quero. Não, e eu quero que quando tu vê alguma coisa errada, tu fala comigo. Ou não. Ah. Isso que é personal também tem Tu um custo aí percebe, adicional, né? né? Também tem um valor diferenciado. Tudo é sobre pessoas, sobre conexões, sobre- né? Às vezes eu acabei me conectando mais com essa academia que eu tô agora, porque é exatamente isso. Tipo, o cara me perguntou, tu quer ajuda? No caso, eu sou essa pessoa que, tipo assim, eu não gosto que fiquem ao meu redor em nenhum lugar, né? Eu gosto de ficar ali na minha vibe, daí tá, você tá vendo eu fazer um movimento errado, por favor, Sim. né? Pode vir falar comigo, mas eu sou essa vibe. Então, quando o cara veio me perguntar isso, eu pensei, nossa, foi a primeira pessoa que perguntou como eu Ela me se comporto, sentiu né? observada, né? Aí E eu aí isso é falei, importante, né? pode me interromper a hora que for e tal, mas eu gosto mais de ficar sozinha, eu não converso muito e tal. E às vezes eu vou com a minha irmã, então esse é um momento que eu tenho com a minha irmã também, então um tempo de qualidade que eu tenho com alguém da minha família. Sim. Então eu também fico nessa coisa que eu fico um pouco E ele foi sozinha. quebrando esse gelo aos pouquinhos. Hã? Ele foi quebrando esse É, gelo aos e pouquinhos. agora ele quase participa. Ele não, né? Todos que estão ali na academia. Na volta. Desculpa, posso fazer uma pergunta, assim? Essa é uma academia de grande rede, assim, uma academia grande, ou é uma academia mais médio? Ela é. Eu fiz essa pergunta, eu chutaria que ela é uma de grande porte. Tem várias filiais, assim. por lá. Sim, sim. É porque acontece, a gente vem debatendo a respeito disso, né? Que as academias que mais entregam resultados hoje em dia, eu dei uma lida sobre isso ontem, são as médias e pequenas, né? Por quê? Por causa dessa proximidade, de saber o nome do aluno, né? Então, essa questão de grandes redes que a gente vê, eu frequento grandes redes em alguns momentos, assim, aqui em Porto Alegre, e a gente vê o quanto que é isso que tu falou, né? O instrutor passeando, o aluno ali se matando e tal. E a gente traz muito essa questão, a Jéssica e o Bruno cuidam um pouco mais disso. Por mais que o aluno esteja fazendo certo, tu chega pro cara, tudo bem, pô, tudo certo. Ele se sente cuidado. Uhum. Isso eu acho que é fantástico. Eu nunca fui numa academia que o cara chegou pra mim, perguntou meu nome, não sabia nem quem eu era, né? Ou encostou no meu ombro e perguntou, tá tudo bem, qualquer dúvida tu me chama. Cara, nunca. Isso que a gente frequenta a academia há quanto tempo? Olha, eu... Uns Só 20 de anos. revelar a idade aqui. É, Deixa eu revelar a idade. uns aqui. 20 anos aí. 20 anos, mais ou menos, assim, tipo, como professor, né, e até mesmo usuário de academia, uns 20 anos. É. Como é que tudo isso começou? Que a gente falou agora, muito atendimento, muito do final já, né? Como é que essa academia que saiu de Porto Alegre, o São Leopoldo, como é que vocês todos se juntaram e como é que nós chegamos nesse momento? Quer começar? Pode começar, Posso né? começar. Começou contigo, né? Começou comigo, né? Começou com ele, então eu vou deixar ele começar. Eu vou prometer não chorar, tá? Porque essa é uma história forte, né, Essa cara? é a pior parte, né, cara? Pra nós, a parte mais difícil é o não chorar, o não se emocionar. O Mas que tudo acontece? Eu moro em São Leopoldo, acho que um tempo já, e trabalhava e tal, em grandes redes de academia em Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre, me mudei para São Leopoldo na época, e continuei trabalhando de São Leopoldo para Porto Alegre. Aí, aquele negócio do empreendedorismo sempre na minha cabeça. Cara, eu vou ter um negócio meu que vai ser tudo que eu vejo de errado, eu vou tentar implementar. Foi assim que eu comecei com Casa Noturna. É. Deixa eu só interromper um Fernando um segundinho, só para ressaltar, a gente não é irmão, tá? Mas a gente foi criado junto, tá? Então a nossa história não começou na Vox. Nossa história começou com nossos pais, né? Nossos pais eram amigos de adolescência, né? Então a gente nasceu já, né, se conhecendo. Uhum. Tá? Nasceu dia 19 de setembro e eu 29. É. Né? Então a gente Então, tem uma achei. proximidade bem grande, assim. Então a gente Mas- brinca, né? Deu problema de algum lado, né? Não Deu sei problema de algum qual lado. foi, né, cara? Mas enfim. E daí passou, cara, pintou uma oportunidade para eu abrir um CT, que era com horário marcado em Canoas, com outros sócios e tal.
E era bem personalizado, horário marcado, 5 pessoas e tal. Eu fiquei naquele CT durante 1 ano e meio. Aí eu vi algumas divergências de ideias naquele momento, né? E eu queria algo maior, né? Que eu conseguisse implementar uma academia, né? Com várias modalidades. E o CT meio que restringia isso. Acabei saindo, né? E comecei a idealizar algo diferente, né? Intermédio de outros momentos da minha vida, acabei indo para aquela região, né? Então, comecei a entender um pouco mais daquele mercado fitness daquela região. Era uma cidade que eu não conhecia, enfim. E comecei a treinar lá alguns dias, né? A academia fechava meio-dia, né? As academias fechavam meio-dia e abriam 3 da tarde, né? Até que em um determinado momento, eu fui treinar num período de verão, quente, 40 graus, e eu tinha que sair para trabalhar a 1 hora. Então, tinha que fazer um banho e tal. Daí eu perguntei pra menina que tava trabalhando, como é que funciona pra tomar um banho, eu preciso voltar a trabalhar. Não tem vestiário. Eu, cara, não é possível isso aqui, cara. Os caras estão no século XV aqui, cara. Entendeu? Daí eu comecei a bolar isso daí. Daí eu chamei o Bruno, e eu falei, tem um projeto assim, assim, assado. Ele morava em Porto Alegre, né? Morava, não. Volta um pouco mais atrás ainda, né? Porque a gente trabalhou junto numa grande academia aqui de Porto Alegre. E é onde a gente começou a voltar a ter afinidade. Porque a gente tinha afinidade quando éramos menor. Então, a gente brincava junto, jogava bola, né? Então, a gente tinha esse contato. A vida, né, nos levou caminhos diferentes, né? Eu fui seguir meu caminho, ele foi seguir o dele. E aconteceu a gente nos encontrarmos na companhia. Na companhia. Isso. E não sei se podia falar aqui o nome, mas não, enfim, pra né? gente. Falei, cara, tranquilo. Aqui pode falar tudo, cara. Não tem, porque, só pra vocês entenderem, né? Graças a Deus, pra mim e pra Paloma, o podcast ele é meio. Ele não é fim. Então, assim, a gente só tá preocupado com a mensagem. Né? O que tiver que falar, a gente vai falar. Então tá. Então, Tá liberado, não então. Não tem nenhuma regra, ninguém nos controla e chegará um dia a controlar. Então, tá tudo aqui. Então, fechou. Importante a mensagem. Não, fechou. E aí, fomos trabalhar na companhia atlética, né? Consegui uma entrevista pro Fernando. Foi uma das que eu passei já também. Já passei. Que ano foi? Velho, foi pré-pandemia. Foi antes da pandemia. Eu já tinha saído. Foi pré-pandemia. Porque se fosse no meu horário, pode ter certeza, todos os alunos da companhia atlética que olharem o podcast e lembrarem de mim, vai saber que eu era um professor chato. Eu tava em cima, eu conversava, eu perguntava, né? Então, eu levei o Fernando para trabalhar. Consegui uma entrevista para ele, obviamente, né, com o meu gestor na época. E ele foi trabalhar lá e a gente estreitou mais o que a gente já tinha de amizade. Só que a gente estreitou muito mais, né? Então a gente voltou a ter esse contato e continua. E daí eu saí, né? Eu saí nessa academia porque eu comecei no projeto esse do CT. Só pra chegar um pouquinho, não sei se o Gabriel tá ouvindo lá, mas isso, só um pouquinho mais pra frente do microfone, que eu sei que vai ficar ruim lá depois. Daí eu saí da companhia, fiquei acho que 1 ano lá, e eu vou tocar esse projeto aí do CT com o cara lá e tal. Daí acabei saindo. Só te interromper uma coisa que pra galera é muito importante. E eu comecei a atender mentoria agora. Sim. E a gente pensa que as pessoas já estão no mesmo nível que eu digo, com a mesma carga de experiência que a gente tá. E não. Como é que foi a saída em desfazer uma sociedade pra ti? Como é que foi? Cara, foi bem desgastante, né? Porque parecia, porque o que acontece? Porque o que acontece? Aquilo era um filho pra mim, na real, né? Primeiro filho. E eu saí, parece que, cara, tinha perdido meu filho, né? Fiquei ruim um tempo, assim, da cabeça, assim, de tentar entender, né? O que tinha acontecido e tal. Mas, cara, era uma ideia que pra mim não tava legal, entende? Por mais que me doa, é que nem um fim de um relacionamento. Será que eu acabo? Será que eu não acabo? Mas já tava me incomodando. E daí eu comecei a bolar esse plano de 6 meses. Em 6 meses a Vox foi colocada no papel e eu apresentei pro Bruno, né? Cara, vamos levar um projeto totalmente audacioso, que era uma coisa que a gente já conhecia, uma academia que funcionasse normalmente, que a gente entende o que é normalmente, né? Não fechar meio-dia, né? Não fechar meio-dia, né? Minha família é toda interior, muito interior, e eu tô muito acostumado com esses horários, né? Então, vamos levar. Ele entendeu na hora, né, a proposta. Só que aquele negócio, né, cara? Um louco chegar e falar pro outro louco, tem que largar tudo, porque ele trabalhava aqui, né? Tinha uns alunos de personagens dele. Então, ele não... Era uma ideia do zero
sem ideia, tipo, E pra de quem não retorno. conhece a Companhia Atlética aqui de Porto Alegre, ou não sei se é a rede, mas era uma das academias muito bem posicionadas, Claro. que não era Exatamente. qualquer personal trainer, não era, Exatamente. não era qualquer horário que se pegava lá, enfim, Exato. custa caro. É. Tá lá. Ou seja, não ganhava pouco também no mercado. Eu cheguei, nessa época, eu tava em torno entre 10 e 15 alunos de personal. Fora o horário que eu trabalhava como colaborador da empresa, né? Então, quando o Fernando veio com esse projeto, cara, eu fui feliz, cara. Mas aonde será isso aí, cara? Eu nunca tinha ouvido falar em Feliz. Mas, como o Fernando falou, é um louco falando de outro louco, né, cara? Um louco falando para outro louco. Cara, vamos ou não vamos? A vida, pra mim, pelo menos, é movida a desafios, né? Eu falei, vamos, né, cara? Vamos embora. E como é que foi lá? Assim, Como todo vocês... empreendedor, cheio do dinheiro pra investir. Não, era o dinheiro Foi no contado, velho. Era o dinheiro contado que a gente tinha, né? E tu já tinha visto ponto, alguma coisa? Ou foi tipo assim, Não, o que acontece? só passei lá? Não, eu passei na cidade e eu comecei a frequentar a região, Uhum. né? A região. E eu via que, cara, era igual pra todo mundo isso. Horário reduzido, déficit de atendimento, né? E eu, cara, é aqui que a gente vai lançar essa ideia, né? Vai lançar essa ideia e a gente vai vir com um lance nunca visto. Realmente, nunca visto, né? Como é legal esse insight, porque não é só para de vez em quando a gente fica quebrando a cabeça, eu até posso usar os nossos cases aqui de eventos e tal. Daqui a pouco eu tenho que bolar o próximo Rock in Rio. Se tu sair só pro ladinho, com a tua ideia, só rodar 100 quilômetros, tu já não precisa fazer o Rock in Rio. Tu pode só fazer um negócio, a mesma coisa, entre aspas, mas assim, para aquela região. Né? Para aquela região, voltado para aquela região. Exatamente. Tá. E quando a gente chegou lá, daí se implementou e tal, deu-se o início do projeto e acabou acontecendo em 2018. Né? Mas como é que é chegar numa região que não é de vocês? E isso foi uma situação complexa, né? Complexa total. Porque cultura alemã, Uhum. né? Pô, chegou lá, Pode falar, cara, pode falar. dois negão, Uhum. né? Pô, o que esses caras Todo vieram fazer? tatuado, né? Só não tem o rosto tatuado. Com a mas orelha rasgada. com a orelha toda ruim, cara. Primeira vez que eu botei regata na cidade, cara, eu me senti um alienígena, né? Uhum. Pô, tipo, os caras nunca tinham me visto, todo tatuado, com a orelha toda destruída. Pô, da onde é esse cara aí? Uhum. Né? Então, foi a primeira barreira, né? Aí todo mundo fala, e como é que tu... Pô, né? Pô, eu acho que não, né? Mas muitas pessoas falam, mas a tua aparência às vezes assusta, né? Eu falo, cara, a gente quebra isso aí com um belo de sorriso, né? Uhum. Boa. Quando a pessoa vê que, né, tipo, tá te olhando por algum motivo, por ser estranho, não, mas não compatível com aquela região, tu quebra tudo com um sorriso. Às vezes com um abraço, com um oi, tudo bom. Mas é que né? isso aí é muita maturidade e segurança de quem tu é. Com certeza, né? Com certeza. Mas é um povo muito acolhedor, cara. Eu vou falar pra vocês, cara, sou apaixonado pela cidade, apaixonado pelo povo que lá nela habita, porque, cara, eles abraçaram a Vox de uma maneira, sabe, cara, é surreal, assim, cara. Quando a gente mostrou a nossa proposta de trabalho, pelo qual motivo nós estávamos ali, cara, teve uma aceitação ali, cara, violenta, assim, cara. Né? Uma aceitação violenta e, cara, o que menos atrapalhou foi a minha orelha comida e meus braços tatuados. Isso aí foi o que menos teve importância depois daquele momento. Exato. Trabalhador respeita o trabalhador. Exato. Tem essa. Agora o Gabriel vai ter que separar os lenços, porque agora começa a parte que a gente não consegue se conter, né? O Gabriel já nos conhece, já. Eu choro Depois- junto, não dá nada. Vambora. Depois ele tem uma parcela de culpa aí no andamento da Vox, mas a gente deixa mais pro final, né? Uhum. Cara, o início foi bem complexo, assim, né? A gente vinha com outro sócio na época, enfim, acabou saindo, né? E a Jéssica entrou num período. O que tu puder, o que vocês puderem falar sobre essas... porque sociedade, meu, isso é uma coisa que eu entendo, é sobre ter sócios. E é o que mais me perguntam. Então, assim, o que vocês ficarem à vontade de falar sobre Claro. as dificuldades de sair, de fazer, de não sei o quê, de entrar um, sair o outro e tal. Porque é o que a galera... Tá, Vinhas, como é que tu faz com tanta empresa? Eu disse, eu vou fazendo. Mas Bom, é que começa a passar um filme na nossa cabeça, Mas né? Essa risada o nosso muito papel é- boa, o nosso sabe papel é como esse. que é? Desde o momento que que é nós essa? entramos, né? Eu sou muito grato ao primeiro sócio que nós tivemos. Abriu Uhum. portas,
né? E a gente agradece de coração, né? Uma das falhas da humanidade é a ingratidão, né? Uhum. E a gente não chegou onde a gente tá com ingratidão. Mas a gente é muito grato a ele, família dele, né? Mas chegou um certo momento do trabalho que a gente via que não tinha mais como, né? Uhum. Por objetivos de vida, né? Por histórias também, né? Por histórias. Eu não gosto de comparar nunca uma história com a outra, né? Porque todo mundo teve as suas dificuldades, independente da classe social que tiver. É isso aí. Mas todo mundo teve as suas batalhas e todo mundo sangrou para vencê-las, indiferentemente. Mas a minha batalha e a do Fernando e depois a da Jéssica se assemelham muito. A gente pensa, né? Tipo, né, todo mundo fala, vocês são muito parecidos. Realmente, a gente é muito parecido até no se vestir, a gente é parecido no como se portar. Mas eu sempre falo, o Fernando é o lado que eu não tenho. Né? O Fernando é um cara mais calmo e eu não sou tanto assim, né? Mas eu aprendo muito com ele o tempo todo. Mas chegou um momento da sociedade que não tinha mais. Eu e o Fernando, a gente estava numa batida, porque nós precisávamos, e ele em outra, né? Não vou dizer que não precisava, mas enfim, era uma outra vivência. E aí veio juntou pandemia, né? Tira que isso era 2018, 2019. Sim, sim. É só mais um case. O nome do nosso podcast deveria ser assim, ó. Isso. 2020. 2020. A gente vai O trocar- ano de todos. E vamos trocar o nome. Nós vamos trocar o nome. Não vai ser mais o De Jessica. nada. De Vai nada. ser 2020, o ano de todos. Cara, nossa. A gente, pra começar, a gente já tá A gente não tá dando milionário mais do agora. Brasil se o 2020 tivesse acontecido. Porque, cara. E sério, 99% das pessoas passaram por aqui falam a mesma coisa. 2019, aí veio a pandemia. A gente fica, a gente entende. Mas acho que foi Cara, o ano a de gente- Por isso que empreendedorismo teve no Brasil, pandemia, acredito eu. A pandemia existiu por isso, o mundo ia colapsar. A gente Só pode vinha ser. de um modelo de negócio, a gente tinha uma ideia de como gerir ou de atender os clientes. Uhum. Mas uma proposta de negócio, tipo, como é que a gente vai fazer com uns planos e tal? A gente vinha do modelo totalmente amador naquela época. Total. Mensal. Chegava a dar dó. Mas a minha, Mensal, Dá dó. né? a minha pergunta pra vocês chegaram lá, encontraram um ponto e falaram, vamos fazer. É. Vamos começar logo. Porque a gente estava buscando uma sala no que a gente imaginava. Tá. Uma sala de 2 andares e tal, com mezanino. E, cara, a gente passou pelo centro, teria que ser uma zona central, né? E a gente viu aquela sala. É essa. Aluga-se. É. Fazia 3 anos que a sala tava parada lá. Mas teve um ponto muito importante, né? Nessa parte aí. Qual? Que foi o auxílio do antigo dono da sala. Uhum. Então, cara, foi importante, né, cara? Foi. Porque ele viabilizou, cara, ele fez tudo que ele pôde e o que ele não pôde para que a gente pudesse botar a academia lá dentro. Né? Isso é a muito gente legal, que isso sabe, que né, eu ia- cara? Sobre fiador, sobre. Ele Cara, isso é muito facilitou legal de muito, falar também. muito a nossa vida, então a gente é completamente grato ao Dr. Marcos, né? Hoje ele veio a falecer alguns anos depois, né? Mas a gente é muito grato por ele, muito grato pelo Legal. que ele fez, né? Para a gente poder entrar na cidade, né? Porque a gente foi visitar outros prédios, Espaço. outros espaços que as pessoas não atrapalhavam, mas também não facilitavam. A gente, essa Porque a aí gente- entende. Não faziam questão, saca? faziam questão. É X. Fazer uma questão. É X. Jogava lá em cima. É É. X. Uhum. Entende? Tá, mas não, vocês querem esse valor. Quando nós conhecemos, né, o Dr. Marcos, a gente mostrou a nossa ideia que nós tínhamos, abrimos o que nós tínhamos de possibilidades para poder entrar ali, e aí ele viabilizou para a gente montar a Vox ali dentro, né? Então ele para nós ele é uma pessoa muito importante. Daí veio a pandemia, né? Isso, Veio a não. pandemia. Não, daí eu ia falar, tá, vocês alugaram a sala, Isso. daí pensaram que Botaram os vamos fazer. equipamentos, Aí Vamos compramos Vamos fazer. equipamentos e tal. A gente já vinha vindo, né? Comprando os equipamentos. Alguma coisa da sociedade anterior eu levei. Porque naquela época o cara não tinha para me rentabilizar financeiramente. Ele, eu levo algumas coisas. Daí eu já tinha algumas coisas. Uhum. E a gente foi juntando. E aí começou a Vox. 2018, em outubro, né? Outubro foi, né? Outubro. E ele começou. Daí veio, ficou um ano, daí veio a pandemia, Não, né? mas tá pulando etapas. Tá pulando etapas, porque quando a gente chegou lá, quando a gente bateu o martelo, vai ser aqui. Aí, o que foi? Entrou a Jéssica. Não. Claro. Ela foi a nossa primeira estagiária. Ah, sim. Uhum. sim. A Jéssica, Como- então, isso, como estagiário. entrou a Jéssica como nas nossas vidas, Isso, né? Vamos dizer isso, assim. isso, Tá. isso. Entrou a Jéssica nas nossas vidas, né?
E como primeiro é que foi estagiário. o primeiro ano, assim, né? Porque todo mundo que vê isso aqui, pelo menos eu posso falar isso. A pessoa tá olhando de fora e pensa, tá, não, vai ser muito legal, é novidade, vai dar Lenço, tudo cara. certo, fé em Deus. Lenço. Cara, foi o caos. Cara, chega a ser engraçado, cara. Foi o Pô, caos, né? Então, uma coisa que a gente... hoje as pessoas nos veem de uma maneira totalmente diferente, né? É o Mas iceberg. Só é aquilo que a gente fala. Ninguém sabe o que a gente passou lá atrás. Cara, a gente dormia... Não vou explanar muito, né? Mas então não tá. Se não vai explanar, não tem por que tá aqui. Pô, cara, aí ele vai começar a tocar na ferida. No início, velho, a gente só tinha a grana pra abrir a academia. A gente não tinha... Ele abriu mão do que ele tinha aqui em Porto, eu abri mão do que eu tinha e do que eu não tinha. Uhum. Então, cara, praticamente a gente passou um grande período da academia pagando pra trabalhar, Uhum. né? E não era pagando pra trabalhar, tipo, 10 minutos da minha casa. Pô, o cara fazia 100 km e voltava. Ele tinha a filha dele pequena, né? Então, pô, ele tinha que voltar. Hoje eu vivo isso. Mas que nem ele fala, eu vivo isso numa etapa um pouco melhor do que lá no início, né? E, cara, tinha tempos que a gente tava tão cansado que a gente dormia no tatame da academia, velho. Passando frio, entendeu? A gente tinha 2 cobertas. Ah, por que você não comprava, não tinha 2 cobertas? Cara, entendeu? A gente tava pagando pra trabalhar, tá ligado? Ia faltar pro café. Entendeu? Então, essas coisas, hoje a gente conta, são poucas pessoas que sabem disso, saca? Tipo, do que a gente passou, dormindo frio, né? Cara, primeiro a gente tinha um tatame, né? O tatame de jiu-jitsu. E a Jéssica vendo tudo isso. A Jéssica era Eu tô estagiária desde na isso, época, né? Uhum. A Jéssica era estagiária na época. Eu conheço tudo, né? E depois as coisas melhoraram, a gente comprou um colchãozinho, né? Aí depois já... Mas como é que foram as fases de melhoria? O que tu chama de... Foi aprendendo a administrar? Foi aprendendo... Cara, o que acontece? Daí passou esse período, aí entrou a pandemia, né? Daí a gente achou, como todo mundo acha que achou, vai durar um mês, talvez, vai fechar, aí já era. Cara, durou 1 ano. No meio desse 1 ano, a sociedade se desfez, Uhum. né? Tudo certo, Não, né? mas quando a sociedade se desfez, a gente precisava pagar as contas, né? O que nós tínhamos em caixa? Isso é foda. Porque a gente vinha do modelo, né? É que assim, o que aconteceu? Pandemia. A sociedade se desfez no meio e tal. Desfazer a sociedade, abrir o caixa da academia e ter 70 centavos. Porque a gente não vinha... Porque o que acontece? A gente não vinha do modelo, tipo, hoje a gente trabalha com crédito recorrente. Uhum. Planos A anuais. gente precisa ressaltar também, né, o Fernando da Ideal, Sim. que comprou essa briga conosco no meio da pandemia. Depois Que a é gente- Uma gestão, né? uma gestão que São Paulo. nos auxilia lá de São Paulo, né? lá de São Paulo. Pô, Faz toda a diferença. a gente Faz. falou pra eles, cara, a nossa realidade. Cara, nós temos isso. Eu acho que não era nem 300 pila na época, né? Não me lembro. Cara, era uma micharia. só- Cara, a era gente tudo pode mensal, pagar né? isso aqui. O cara, vou pegar o projeto de vocês, velho. Tipo, vou pegar. E foi. E foi. Louco. É o que acontece. Quando a gente abriu, só pra trazer essa questão dos 70 centavos, a gente tinha professores, né? Então, vamos rentabilizar tudo que tem no caixa e vamos pagar os caras. E a gente tirou do bolso pra pagar. Né? Daí se desfez a sociedade, vamos abrir o caixa, o que tem? 70 centavos. E não é Não, Força de expressão. Não, é 70 centavos, 70 cara. centavos. E moeda. 70 centavos em moeda. Moeda de 5 centavos tinha um monte. Bah. Entende? Cara, 70 centavos. daí a gente sentou, eu e ele, falei, o que a gente vai fazer? E aí, como vocês já estão vendo, o que a gente fez? Chorou. A gente abraçou no Corona Calçada, sentamos no Corona Calçada, nos abraçamos e choramos. É. Tinha que fazer. Isso era pandemia daí. Pandemia, fechado. 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 E fechado. tu já trabalhava lá como estagiária? Trabalhava lá. Não, É. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem coisas na vida que não são explicadas, mas tu entrou nessa história, daí tu viu esses 2 loucos, no caso, com isso, e tu falou que, vou continuar. Tipo assim, eu tô com você. né? Eu tava ali junto. Enfim, né, que nem eles estavam falando, né, era só plano mensal, tudo no dinheiro, né, então academia fechada, pandemia, ninguém pagou, ninguém treinava, ninguém pagava, né. Sim. Então, Ninguém ia pagar pra ele num negócio fechado, né, cara? Por mais que a gente tenha feito, na época, aquele negócio de treino online, aquela coisa toda, era mais pra reter quem estava. Sim. Mas não tentar manter, não- né, mas- estava dizendo que os caras iam nos pagar pra isso. Né? Era mais pra fidelizar quando o cara... Quando voltasse. Exato. Aham. Quando ia entende? voltar. É. A gente não sabia. Entende? E daí foi isso, né? Daí, tipo, o que a gente tem que fazer? Tinha que pagar o cara lá da sociedade, né? Que tava saindo. Tava saindo, né? Daí, não sei, por cargas d'água, eu cheguei na Jéssica e falei, Jéssica,
Ah, eu me lembro ainda até Ah, hoje. Aham. O cantinho lá, Aham, É, na no verdade, cantinho do café lá. o Fernando me chamou um dia, academia fechada, às escuras, pra variar, nós dois dividindo, ainda nós não tínhamos o colchão, né? É. Nós dois dividindo o mesmo tatame, pé com pé, pra ser exato, dividindo o mesmo cobertor. Ele tem a foto. Eu tenho a foto. Não, que a gente dormia junto, né, cara? Às vezes um virado pro pé, mas tá tudo certo. Eu fiquei 7 anos no quartel, isso aí, essa. No frio, No cara. frio, o que esquenta mesmo não é o cobertor, é o outro corpo humano. Lá eu aprendi a dormir de abrigo, meia e touca. Uhum. Eu sou um cara que tem o pavor de dormir de meia. Lá eu aprendi a dormir de meia. E nem reclamei. Sim. E nem reclamei porque eu tava com aquele par de meia. Ah, e touca. E Uhum. touca. E aí, cara, Fernando, cara, o que a gente vai fazer? Vamos vender. Cara, tu vê alguém pra gente vender? Aí o Fernando olhou pra mim e falou, meu, só tem alguém que de repente pode comprar essa loucura aí. De repente a gente oferece pra Jéssica. A Jéssica? Pensei comigo. Pô, Jéssica? É, Jéssica. Só, né? Tipo, pra quem mais tu... Né? Tipo, Vox é a nossa filha, né? Uhum. Pô, como é que tu vai entregar nossa filha pra qualquer um, né? Pô, a Jéssica tá com a gente. Esse é um ponto muito importante, viu? Escolher sócios. É. Isso aí... Isso é bom. Porque eu falei sobre isso, como eu já tive alguns negócios a mais, assim, mas eu me aprendi a não me apegar aos lugares e sim às pessoas. Né? Então, mas eu entendo ainda o apego que tu tinha no teu primeiro CT, Sim. o apego que vocês têm pela Vox e tal, não sei o quê. Mas o mais importante são as pessoas, meu. Exato. Tu escolher uma pessoa errada, velho, puta que pariu, velho. O cara se incomoda muito, velho. Muito, muito. As coisas passam e sociedade mal feita é mais difícil de separar do que separar de um casamento. É. Então, A gente, ser humano, é um bicho triste, né? uhum. A gente precisou aprender na dor, né? Não, mas Normal. infelizmente, pelo A menos gente- que eu saiba, né, nas cadeiras de colégio não se ensinam essas coisas e deveria muito falar sobre É, isso. deveria mesmo. Porque a gente sofreu na pele, né? Enfim, pô, vamos oferecer pra Jéssica? Vamos. Daí eu falei pra ele, meu, fala tu então. É uma vergonha, né, cara? Pô, É que o que acontece? Lá no início, De novo, brasileiro. lá no início, hoje a gente tá com 10 professores lá na academia, acho, né? total 12. É. Total 12. 12 colaboradores. Então lá no início, era eu e o Bruno atendendo em E a sala e a Jéssica. Não. No início não, era. Não. Era eu e tu e a Jéssica atendendo de sala, eu dando aula de boxe e jiu-jitsu e o Fernando dando aula de cross-training. Então a gente era professor de ginástica também. Ah, não, sim. É, Mas eu digo, no início, né, quando- Não, mas eu digo na logística, assim, Na ó, logística era nós três. Nossa, Era nós três. das 6 era às nós 10, das 6 às 9, né? Naquela época. Das 6 da manhã às 9 Às da 9, noite. direto. Direto. Então, tipo, cara, cheguei... É. Daí eu cheguei na Jéssica. Ô, Jéssica, olha só. Tá, Eu tenho uma no boa, cantinho ali, eu né? tenho uma boa pra ti. Ah, louca ela. Não, Quer me vender um negócio, deve tá quebrado, né? Só Porque, cara, pode. daí eu cheguei pra ela, Jéssica, assim, assado, a situação é essa, né? Tá afim? Vou oferecer pra ti primeiro. Caso contrário, eu vou oferecer pra uma segunda pessoa. Que não existia, né? Era só... Uhum. É a escassez, né, cara? Você depois, Era escassez. A gente tem um Entendo. lema, né? A gente botou as cartas na mesa pra Jéssica e deu uma atual realidade. A gente não inventou história. A gente tem... A nossa sociedade, ela é sólida porque a gente trabalha na transparência. Sempre. Sempre. A verdade. Uhum. A verdade acima de tudo, cara. Então a gente sempre deu a real. Não ia ser diferente com a Jéssica. Então a gente abriu, né, as cartas pra ela, ó. O que nós temos pra jogar é isso. A gente quer vender, tu quer entrar, não é garantia de nada. Nunca é, né? Não, nunca é. Mas no nosso caso era menos ainda. Não, É. tudo bem, mas é que eu desculpa me meter tanto. Não. Mas é que é tentar exatamente fazer isso. Assim. Quando eu virei sócio do Gabi, da Anne e da Paloma aqui no estúdio, assim, cara, a gente não sabe pra onde vai. É isso aí. Ninguém sabe muito pra onde Exato. vai, tá ligado? Exato. Tu acredita que, cara, é um bom negócio com pessoas que saibam o que estão fazendo e que eu posso ajudar numa parte. E que- A Paloma e vai vai ajudar dar na certo. outra É. e que a gente, todo mundo junto, vai dar certo e nós vamos pra algum lugar maior. Mas, ponto. É tudo Tem um muito sonho, né? plano Exato. de nós vamos sair daqui, Exato. vai ter Exato. tantos podcasts e nós vamos fazer propaganda pra grandes marcas. Não, cara, Exato. não sabia disso. né? Exatamente. Exatamente. Então é assim, cara, é assim que É. vai. Não, é verdade, não. E a gente aprendeu isso, né? Uhum. E a Jéssica, cara, eu não me lembro da Jéssica ter titubeado, assim, em algum momento. Assim. Então, na hora, né? Na hora que me perguntou isso, ao mesmo tempo o olho brilhou, mas ao mesmo tempo eu fiquei, né? Peraí, né? Vamos pé no chão agora e pensar, porque não é bem assim, né? Uhum. Enfim, na época eu tinha. Hoje eu tenho 26, na época eu tinha 20, 23,
Não, 23 faz. E claro, né, que a minha ideia sempre era me formar. Eu sempre pensava em ter alguma coisa pra mim, né? Mas nunca, assim, planejei nada, porque faltava um tempo ainda pra me formar e tudo mais. E aí, quando o Fernando veio, ele foi bem direto e reto, assim, né? Ah, tem uma pra ti, papum, falou ali, né? E aí, eu fiquei, né, aquilo na cabeça, e eu falei, não. Eu olhei pra ele logo e falei, né, tenho interesse, né? Mas só ter o interesse não, né, não era o suficiente. E daí, na época, cheguei em casa, falei com a minha mãe primeiro, foi a primeira pessoa que eu comentei. Vai passando uma história, né? Vai passando uma história na sua cabeça que é foda. A ideia Cara, é essa. isso é muito bom, né? Porque a história que eles estão contando vai mexendo com a nossa. Porque a gente também vai lembrando das nossas, né? Uhum. Então, não tem... E bem como tu falou na outra... É bonito quando a gente aprende que todo mundo tem a sua dor. Até o herdeiro. Quando o cara entende Verdade. que o herdeiro, ele tem lá, o cara que herdou milhões, e tu só subjuga a vida fácil, não, esse cara pode Não. pensar em se matar porque o pai dele, ele não vai ser Exatamente. o seu pai dele, porque ele nunca vai ser que nem o tio, que é o executor, que é o vice-presidente, não sei lá do que o quê. Então, assim, todo mundo tem sua dor, né? mundo. Então, assim, quando tu aprende a respeitar que cada um é um, né? E o que tu faz com a tua dor, na verdade, é o que importa, né? Tu controla as tuas coisas. Tu não controla a vida do outro. Exatamente. Né? Então, tu não dá pra ficar julgando, assim. Então, toma um ar. Sim, melhorou. Aí, enfim, conversei com meu pai, né? Uhum. Enfim, eu não tinha condições na época de comprar a parte deles, né? Porque hoje eu não lembro, mas era, enfim, X valores lá. Eu, enfim, era estagiária, né? Cursava ainda o curso. Ainda tô me formando agora. E falei com meu pai, né? O Fernando, na época, tinha me oferecido tantos por cento, né? Falei com meu pai. Falei, cara, sou filha única, né? Pensei, daqui a pouco meu pai me ajuda, me empresta, enfim, né? Conversei com ele. Ele logo perguntou, né? Quanto que era o valor. Teus pais são empresários ou são funcionários? Não, minha mãe trabalha em fábrica, né? Ela é... e meu pai, ele trabalhava por conta própria. Ele tinha a empresa dele, ele era vendedor. Claro, tudo bem. E trabalhou por muito tempo pra ele, né? Enfim. E meu pai sempre é uma pessoa, que nem lá os alemães falam bem pão duro, né? Mão fechada. Meu pai sempre foi uma pessoa assim, de tudo que ele comprava pra ele, enfim, né? Tudo que ele fazia era sempre à vista. Por quê? Porque meu pai ele tinha medo de fazer alguma prestação, alguma coisa e não conseguir pagar. Por algum motivo, enfim, perder emprego, alguma coisa. Então, meu pai sempre foi de guardar muito dinheiro. Mas eu não tinha nem ideia o quanto que ele tinha de dinheiro, né, e tudo mais. Porque isso era uma coisa que a gente não conversava muito sobre isso, né. E então, eu fui conversar com ele, meio que já tinha não, né, mas... Desculpa interromper, mas ele fez o mais importante. Não importa quanto dinheiro ele tinha, ele te passou a mensagem. Guardar dinheiro. É bem Não importa se ele tinha R$1 ou 100 milhões de dólares. Não importa. Importa a gente ensinar a primeira coisa, que é guardar dinheiro. Se teu pai pudesse ensinar todas as crianças, o Brasil estaria num outro lugar. com certeza. É Tipo verdade. assim, de não comprar, não pedalar, não... gostaria muito do iPhone 15. Cara, espera. Sim. Uma hora eu vou ter um ele sempre iPhone foi 15. assim. Agora eu não vou parcelar uma coisa que eu não preciso. Sim. Né? E aí eu fui falar com ele, eu já tinha, né? E aí ele logo perguntou quanto é que era o valor, né? E daí ele falou, não, vou comprar. Na hora, eu não imaginava a resposta, porque eu pensei, não, eu vou falar que é o valor X que tem que dar, né? Eu pensei, não, imagina que ele vai rapidinho. E ele falou, não. Tá barato. Não, ele falou, vou comprar, né? Daí, enfim, acho que foi no dia seguinte, já uns 2 dias depois, eu acho que foi, não lembro. Aí eu já dei a gente fez a reunião antes. fez a reunião. na verdade, eu dei a resposta pros guris, então, né? Que eu iria comprar. E depois tu levou teu pai na E daí academia. nós fizemos a reunião pros guris poder explicar certinho pra ele, né? Claro. Enfim, porque não é que ele ficava com o pé atrás, mas ele queria saber, entender como é que ia funcionar Mas tem que ficar com o certinho, pé né? atrás mesmo. Se tem É pai, verdade. quem tem a gratidão de ter um pai, uma mãe que Porque possa não é- acompanhar não era- 23 anos, tá louco? Não era pouco dinheiro também, né? Então ele queria saber o que ele estava investindo Claro. também, né? Deixa eu abrir um Enfim, parênteses aqui já. Vai, vale. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu conheci o pai da Jai, eu vi ele em 2 oportunidades. Nesse momento e depois na festa de primeiro ano da academia. Quando ele aceitou, né? Quando a gente falou, né, a proposta da academia. Cara, primeira vez que eu vi um alemão chorar, cara. Primeira vez. E é difícil. É difícil. Depois a Jéssica. Tá? Mas é difícil.
Pode continuar. Agora não consigo. Mas é isso foi aí, isso aí, isso foi aí. isso aí. Tipo, eu vi ele chorar, vi um alemão chorar pela primeira vez, né? Cara, tu entrar, só trazendo ideia e veio, a gente fez a reunião, né? E perguntas diretas e retas, né? Não tem Isso. muito milímetros. Explanei pra ele que a academia tava fechada. Ah, quanto gera? Cara, Nada. hoje não gera nada. Nada. É, a academia Nada. fechada. Então, é aquele negócio, que nem tu acabou de falar, né? Tem certas coisas que não tem explicação, né? É. Tipo, vou comprar. Cara, tu entrar num negócio no meio da pandemia, tudo fechado. As O escuras, né? cara te dizia assim, ó, não tá gerando nada. É só... Ele já tava pensando no Lá na frente, a gente não já sabe. tava pensando no lucro, A ele gente quer não- saber do lucro. Crises se já, né? constroem É. em Pérez. É. E daí rolou, né? Daí eu falei, não, é X valor. Agora a gente tem X alunos, na época eu não me lembro quantos alunos tinha. A gente... Sei. É um Sei se não. tinha. Não, Ah, não, era pandemia, pra mim, não, eu me daí lembro, tava- que é um número bem expressivo. A gente tinha 35 alunos. Isso é uma coisa que me marcou. Foram 35 alunos que continuaram acreditando no nosso trabalho. E daí aconteceu. Né? Então, Isso perguntas rápidas. é 2020. 2020. Não, 2020. 2020 foi a pandemia, 2020, né? Que começou É, no final não. de 2019, né? A pandemia aqui em Porto Alegre foi decretada 14 de março. Eu sei Isso, porque a eu gente, lembro. Sim. a gente é do Ah. mercado de entretenimento, bares, então foi o primeiro que fechou. 20, né? Não, e a 14 gente de março tinha de nossa 2020. feijoada dos sonhos, Ah, literalmente. isso foi dia 20, né? 16, Então foi 20. Foi 20, foi 20. Foi 20. Foi 20. A gente tinha dia 17 de março, era São Patrick's, Patrick's e no outro final de 20, semana... Deve ter a gente- sido uns meses depois, É. não sei quando é que... Foi no a gente meio. tinha um ali. caminhão Foi? de dinheiro na rua. Um caminhão. Uhum. Mas tá, e aí Momento. viramos sócias e Aí já mudou a história daí, né? Aí já mudou a história, enfim, o papel lá dentro, né? como é que foi com o teu círculo de amizades? Como é que foi? Como é que tu lembra disso, alguma coisa assim? Porque eu sempre gosto de reparar para as pessoas que estão começando, assim, primeiro quem vai fazer podcast ou vai gerar conteúdo que nem eu tento gerar, Sim. né, na minha rede social. Conteúdo e empresas tu não faz para amigo. Não fica esperando que eu vou fazer um bar novo pros meus... Ah, não, que os meus amigos vão ir. Cara, o maior erro do mundo. Ah, não, isso Ah, não mudou tanto que eu tinha... Enfim, né, quando eu recebi a proposta de trabalhar lá, quando eu iniciei como estagiária, eu já resolvi, eu já aceitei logo também, né, porque era na minha cidade onde eu morava. Eu trabalhava atualmente no Vale Real, que é a cidade do lado ali. Eu trabalho numa academia como estagiária lá, recebi a proposta, eu aceitei sem conhecer eles, eu conheci na inauguração. Na É. inauguração a gente se conheceu. Na inauguração. Eu já fui lá como, né, contratada e conheci eles lá, né? Foi intermédio de outra pessoa que eu aceitei a proposta, enfim. E conheci os guri lá mesmo, né? E assim, então eu abri junto com eles. Então eu também não sabia se ia dar ou não, se daqui a pouco eu ia ficar sem emprego ou não, mas eu aceitei. E pensando também na academia, por eu ser de lá, muita gente me conhecia. Então eu tinha aquela ideia de que seria mais fácil eu conseguir trazer mais gente pra academia também. Claro, claro. É. Porque eu já trabalhei, antes de trabalhar, eu trabalhei já em 4 ou 5 academias, né, como estagiária, desde que eu iniciei o curso. Então, como eu já havia trabalhado na cidade em outras antes da que eu estava naquele atual momento, muita gente me conhecia. Então, eu pensei, vai ser mais fácil, né, vou agregar dessa forma, tentando trazer gente pra dentro da academia, né. E isso deu muito certo, né, querendo ou não, porque muita gente me conhecia, mas também teve muita gente que me conhecia, que também não foi, amigas, inclusive, né, que não acabaram não digo aceitando, né? Comprando a ideia. Comprando a ideia. Comprando a ideia, né? comprando o projeto. É, né? que, enfim, né? Eu que, tenho porque... uma outra análise sobre isso aí. E eu aprendi numa reunião, não vou falar uma marca aqui, e a gente atende contas aqui de outras empresas, a gente faz eventos para outras empresas, né? Então, assim, quer fazer festa de final de ano, quer fazer alguma grande comemoração, a Combo, que é a nossa agência, que a Paloma, inclusive, é a líder da empresa. E a gente estava numa conversa, eu não lembro se tu estava ou não. Tô esperando também, porque eu não sei dessa aí. Aí eu falei assim, tá, mas por que tu não convida uma pessoa, tipo assim, vamos fazer um congresso de educação física. E aí tu convida o professor fulano de tal. Que se eu botar o fulano de tal lá, os outros não vão ir por birra. Uhum. É o reflexo que eu vejo, tipo assim, eu não vou lá dar moral
pra Jéssica, entendeu? Ah, isso Exatamente. sim. Eu quero, porque as pessoas querem todo mundo que tu esteja bem, Ah. não muito melhor do que eles. É isso Exatamente. mesmo. Se tu tiver muito melhor do que eles, tanto em físico como financeiramente, eu já começo, então tá usando bomba, então exato. não estão pagando os impostos. Exatamente. Essa é a Exatamente. E visão no do... início era uma coisa que mexia comigo, né? Eu pensava, pô, não, mas é conhecida minha, como é que não? Inclusive família. Uhum, mas isso Hoje eu tá tenho, falando- por isso que eu falo. da minha família é muito grande pro lado de pai. Meu pai tem mais 14 irmãos, são Uhum. entre 15, então a minha família é muito grande, primos, né? E hoje tem uma pessoa da minha família que treina lá, né? E tem muitas pessoas novas, mais velhas, que poderia, que faz, mas, cara, hoje é uma coisa que não me atinge mais, né? Por isso que A gente faz o nosso ali, tá tudo Primeira certo. coisa que eu falo pra quem Não. vai começar é, cara, não te preocupa com a opinião É. dos teus amigos. Não, isso é uma coisa que no começo, né? É difícil. Mas é enfim, um amadurecimento, na É, real, né? eu acho que amadurecimento. Porque no início tu te abala. Ah, o fulano não Sim. veio aqui, né? Tu fica meio Não chateado. só Fica meio assim, né? qualquer pessoa. Claro, Entende? claro. Mas depois chega uma fase que tu, tipo, tá É. tudo certo. É isso aí, isso aí. Negócio é pra terceiros. É. E aí? E aí foi aquela mudança toda, né? Pra mim, no início foi bem difícil, até, como é que eu vou dizer assim, entender, cair a ficha. Porque eu tava ali e tudo mais, mas a minha cabeça ainda não, né? Porque, enfim, mudou assim, meio que da noite pro dia, tudo muito rápido. E, enfim, eu nunca tinha sido, né, empreendedora e nem sócia de nenhuma empresa, né? Foi um negócio que a gente pegou a Jéssica meio que no gargalo, assim. Entendeu? Então, Porque a Jéssica às vezes titubeava de algumas coisas, e eu, o Fernando e a Jéssica sabe que tudo que a gente faz pra ela é pro bem dela. Uhum. A gente jamais ia falar alguma coisa pra menosprezar ou pra inferiorizar ela, nunca foi, e ela sabe disso. Mas já teve que nós muitas vezes tivemos que enquadrar ela. Enquadrar, tipo, pai e filho, assim, parecia, né? Enquadrar, não, só um pouquinho. Meu, te situa, hoje tu é dona da empresa, Não, mas isso aí. sabe? não, eu entendo Tipo, que- situar ela assim, porque ela se comportava em muitas atitudes como ainda o empregado, como o colaborador, enfim, não. Agora tu não é mais. Agora porque não tu me tem- caía a ficha, né? Não, mas é difícil. Não, Não, é louco, difícil. Muito nova. Tempo Enfim, ainda também. né? Com o tempo, né? Se eu te contar que eu tenho sócio de 40 anos ainda que a gente tem que conversar. Que nem E eu assim, sou, que nem eu a sou um gente dos que sabe, né? sou o conversado às vezes. Os guris já estão há Aqui muito tá mais certo. tempo nessa área e já tem muito mais história e mais vivência sobre Sim, isso, e né? tem Muito mais experiência. Claro. Vamos Tem dizer o outro assim, lado né? da mesa, né? Eu sempre falo isso. Quando eu me tornei sócia, eu entendi que naquele momento eu era a pior da mesa e existia uma magia em ser a pior da mesa também. Eu tava ali para aprender e conseguir o máximo tirar informações e conhecimento dos guris que estavam na mesa Sim, comigo e é eles estavam na mesa há muito mais tempo. Então, eu acho que tem essa coisa que também que tu entra, assim, aí tu fica meio desnorteado, tipo assim, meu Deus, eu tô aqui, eu tava lá agora. Eu também era estagiária ali, depois acabei me tornando sócia. Então, eu passei por essa transição, assim, de não entender muita coisa e aí do nada tu entende. Não, na verdade, tem uma parte riquíssima aqui que é ter esse conhecimento agora e tão nova ainda, né? Eu acabo ganhando uma vantagem competitiva em questão de tempo comparado às outras pessoas, mas é usar isso totalmente a nosso favor, assim. Isso. Não, e eu acho que os guris tiveram sempre muita paciência comigo. E foi a primeira coisa que eu falei, eu acho que quando eu a primeira reunião, como sócios. Falei, gente, eu tô entrando nisso agora, você não tem que ter paciência. Eu me lembro até hoje, acho que foi a primeira frase que eu falei. Porque pra mim era tudo novo, né? Sim. Pra mim era tudo novo isso. E, enfim, Ela dormiu estagiária e acordou dona. Né? É mais ou menos aprendo isso. com foi eles mais ou até menos hoje. Eles são muito, tipo, chatos, né? Entre aspas, né? Tá certo. Comigo, mas eu acho que a gente aprende muito juntos toda hora, né? E que nem o Fernando sempre fala, né? Não quero que tu aprenda na dor que nem assim. a gente, aprendeu, né? a gente aprendeu muita coisa na dor. Mas de qual forma tu dói também, né? Porque tu vai... Mas é o teu momento, exato. É, Foi aquilo que a gente falou antes, é o é. teu momento. Foi o momento dela, exatamente. Mas o que mais me... nessa sociedade é que eu tenho os dois como minha referência. Porque eles são melhores do que eu, cara. Eu jamais me importaria, né? Aceitaria trabalhar com alguém que eu tivesse que ensinar. Né? Que tivesse menos conhecimento que eu. Né? Então, tipo, eu procuro me cercar sempre de pessoas que têm um conhecimento maior do que eu para me poder aprender. Isso eu digo desde da menina da recepção, porque ela tem algo para me passar Com e certeza. eu aprendo o tempo todo, né? E principalmente com eles, que eu tenho mais convívio. Mas cada colaborador meu, nas reuniões, e eu quero que eles mandem mensagem se eu estiver mentindo. Cara, eu nunca imponho nada. Eu pergunto sempre a opinião deles, porque pode ser sempre melhor do que a minha, e a gente pode debater aquilo. Então, cara, quando a Jéssica entrou, cara, veio agregar muito.
muito. Principalmente no meu amadurecimento como empresário e com o Fernando, cara. Sim. Porque ela tinha muita coisa para nos passar, tá? Muita coisa para nos passar. E, cara, então a gente aprendeu, assim, foi uma riqueza a entrada dela, que desde a entrada dela, a academia, cara, começou a ter números expressivos, vamos dizer assim, cara, né? Com ideias que ela trouxe para nós, de uma simples aula coletiva até uma metodologia de treinamento. Sim, tá fresquinha da academia também. Exato. Então, cara, veio enriquecer muito, muito, muito o nosso aprendizado, porque a gente tá o tempo todo aprendendo a ser empresário. A gente não é. Eu não consigo ainda levantar a bandeira, eu sou empresário, matar no peito, eu sou empresário. Cara, eu falo aqui que eu não tenho esse know-how ainda. Apesar de, né, eu acredito, né, que eu sou bom naquilo que eu faço, mas eu tô o tempo todo aprendendo. Né? Todos O tempo estamos, todo. Mas né? eu acho que é o segredo de verdade, meu, assim, e por mais... por mais que possa ser redundante, assim, é só uma falácia. Não, cara, é que assim, se tu não tiver nesse processo de sempre estar aprendendo, tu vai parar de tu vai parar de liderar a tua equipe. Exato. Né? Vai Exatamente. perdendo a admiração de dizer, isso eu já sei. Isso é do meu jeito. Isso Nunca é. tu vai parar. E aí, quando vocês quiserem abrir mais, Não tem como. tu não vai conseguir trazer uma pessoa que realmente eu vou com eles, não pelo dinheiro e pelo conhecimento que eles vão estar sempre me trazendo. E é isso Né? que eu Então, levanto nas nossas reuniões, cara. Cara, eu quero que as pessoas tenham prazer de trabalhar conosco. O dia que tu levantar da tua cama, como já aconteceu comigo, eu ter que trabalhar e eu, vou trabalhar de novo, né? Eu sei o quanto é ruim, porque eu já passei por isso. Então eu falo pra eles, o dia que vocês acordarem não com aquele mesmo tesão de dar o 100% na Vox, falem pra mim. De repente o ciclo de vocês tenha acabado naquele momento, né? Mas eu acho muito importante ter prazer de trabalhar conosco, né? Tu acordar radiante, vou lá, a Vox, os guris estão me esperando, sabe? Então eu vejo os nossos colaboradores com esse tesão ainda. A gente troca, a gente tem os feedback, né? E aí eu pergunto, como é que tá te sentindo, cara? Sabe? Tipo, eu pergunto pra eles, às vezes, cruzando no corredor da academia, como é que tá te sentindo? Tô bem. O Fernando faz muito isso. Entendeu? O Fernando pega os professores, às vezes, como é que tá te sentindo? Tô meio ruim, tô meio triste. Não, vem cá, o que a gente pode fazer por ti? Sabe? Porque o Fernando, quando a gente começou, a gente teve a ideia de que fazer tudo o que não fizeram por nós. Independentemente do que aconteça. Eu nunca eu não me lembro de um colaborador, né, de um gestor meu chegar, o que tá precisando, negão? O que tá precisando? Tá precisando de alguma coisa? Vem cá, fala pra mim. Vem cá, senta aqui na minha sala, vamos tomar um café. O que tá precisando? Fala, te abre. Tá tudo certo, cara. Não, nunca. Tá? É máquina, né? Tu tem que gerar resultado, tu tem que gerar números, né? E nem sempre tu tá disposto a fazer isso, né? Então a gente trabalha muito esse lado humano, né? Mais humano que qualquer outra coisa, né? Às vezes a gente, né, se cobra também isso, né? E eu acho que é entender que não é só nós três que vamos fazer isso tudo dar certo, né? Muita coisa mudou, né? E a gente tem muito mais conhecimento e enxerga muito melhor depois que a gente começou com essa gestão, né? Sim. Porque a gente sabe que não é só nós três, né? A gente precisa de pessoas, né? Tem coisas que a gente precisa de pessoas pra dar certo, né? Em questão de muita coisa na academia, né? Até a questão, nossos colaboradores e tudo mais, Exato. né? Nós passamos por treinamento também. E hoje, toda vez que a gente vai, né, enfim, fazer ideias novas, planos novos, a gente tem um pensamento já mais pra frente e consegue entender melhor, né? Porque a gente tem ele já desde que 3 anos, né, mais ou menos. Ideal. Desde que a pandemia, mais ou menos. 2020. Como é que foi de lá pra cá, assim, depois que a Jéssica entrou? Quais foram os grandes pontos, assim, de melhoria, assim, melhoria ou gestão? Como é que foi o crescimento? Como é que vocês estão hoje? Como é que tá essas coisas, assim? Primeiro, acho que era se erguer da pandemia, né? Esse era o intuito, né? E o objetivo, né? Sobreviver. Primeiro, na verdade, a gente agradecer a Ideal, cara, porque comprou nosso projeto, né? Comprou a nossa loucura, cara, e fez dar certo. E fez dar certo. O cara falou, isso aí vai dar certo, cara. Muitas vezes o Fernando, mesmo nome que o Fernando, não ele, o Fernando da Ideal, Fernando da Ideal, muitas vezes ele acreditava no meu negócio mais do que eu. Porque, cara, a gente patinava, parece que a gente não ia sair do lugar, cara.
sabe? A gente não via o fim do túnel nunca. E o cara, não, calma, que a gente tá chegando, os números estão batendo, vai dar, e olhar pro Fernando, esse cara deve ter fumado alguma coisa, cara. Porque não é normal isso aí, cara. Eu tô vendo, cara, não tá dando, cara, não tá dando. E por quê? Na pandemia, cara, eu confesso, cara, eu entrei em desespero também, sabe? Com filha pequena, né? Conta pra pagar. Claro. Cara, entrei em desespero, né? E muitas vezes não conseguia ver a luz no fim do túnel. E aí, claro, com essa gestão, né? Reuniões semanais quase, e, cara, e aí foi nos dando um molde de negócio. Porque para nós a gente tinha só a vista ali, né? Não tinha nada dos planos que a gente tem agora. A gente não pensava, porque a faculdade também não ensina o que a gente estava fazendo. Sim. Né? Não ensina Na nada. nossa área, né? Na nossa área não ensina nada. Então a gente, depois que a gente foi procurar o conhecimento, que a gente viu que a gente podia dar muito mais do que a gente estava dando, né? E aí que as coisas começaram a clarear, né? Começou a clarear um pouco mais, as coisas começaram a melhorar, né? Como é que é? Não pode falar aqui, que a gente parou de andar de pau duro. Pau duro, eu vou falar pra vocês que o pau duro foi o primeiro carro que nós tivemos, né? Ah, o carro. O nome do nosso carro era Pau Duro, cara. Cara, vamos falar o nome a marca do carro pra gente não ser processado aqui, mas eu andei com um carro 3 anos com a barra de direção quebrada. Então, tipo, cara, eu visualizava a curva a 1 quilômetro, já tava virando a direção, né? Eu falava pra ele que ele pagava a prestação do financiamento e o mecânico, né, cara? Eu entrava no mecânico, o mecânico sorria pra mim, garantia meu Natal. Então, tipo, ali começou, né? Ali começou comecei a ter outra visão, né? Começou a ter outras perspectivas, a Vox, né? Que a gente começou a visualizar, né? Tipo... Mas isso é uma das coisas também, né? Uma crítica ao sistema de educação, já que eles não querem ferir ninguém, eu quero. Né? Mas de como todos nós devemos aprender a ser mais múltiplos, né? Porque não adianta esperar que a pessoal só da administração vai entrar no lugar para administrar e o pessoal da educação física não precisa. Exatamente. Eu acho que isso tem que entrar na pauta logo de educacional, todo mundo é múltiplo, né? Exatamente. Hoje em dia, preciso saber mexer nas redes sociais para conseguir me posicionar melhor pro trabalho que eu tenho em evento, sabe? Então, eu também tenho que saber um pouco sobre redes sociais, eu também tenho que saber sobre gestão, eu também tenho que saber sobre saúde, porque eu também preciso estar bem para estar liderando qualquer... Então, é inacreditável como todas as funções hoje em dia são muito importantes. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se tornando múltiplas naquilo que fazem. E a gente precisa... E, graças a Deus, a internet está facilitando esse acesso à informação, mas que isso se torne algo realmente dado em colégio, em faculdade, né? Isso é uma coisa que eu dou aula ainda no ensino fundamental, né? Lá na região. Isso é uma coisa que eu trouxe numa pauta, que não é uma novidade, mas as escolas teriam que ter 3 situações. Educação financeira, nutrição e inteligência emocional para as crianças. Eu botaria aí política também, em alguma dessas cadeiras aí. Entende? Porque vem lá de baixo. Então a criança já chega com uma bagagem, saca? Do que a gente aprender ou tentar entender, né? Mas é isso, meu, assim, quando eu falo política, porque eu comecei isso, eu gosto, quando eu pego agora eu tô entendendo temperamentos, por exemplo, que é o colérico, fleumático, não sei o que, blá, 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 blá. E tô estudando. E há uns anos atrás eu peguei política, né? E aí eu disse, cara, as pessoas não fazem a mínima ideia do que um vereador faz, um deputado estadual, um deputado federal, um senador. A galera não sabe, porque eu não sabia, eu sei que os meus amigos não sabiam. Né? Eu disse, cara, pelo amor de Deus, eu não quero... Longe de mim querer explicar o que é esquerda e o que é direita. Vamos só explicar os cargos e quem faz o quê, qual é o seu poder e o que tu, cidadão, cobra daquela pessoa. Exatamente. Assim, exatamente. Que é o contrário, né? Assim, quem manda é a gente. Deveria. Deveria ser assim. Mas eu acho que é por isso, né? Que não ensinam, né? Existe esse o papo é longo. Mas um sistema retroalimentativo. Então, assim, não ensina, deixa aí e a gente vai mandando. Exato. Mas, enfim, eu acho que tudo, cara, tudo, eu acho que a Paloma colocou bem, assim, cada vez somos mais múltiplos, né, porque não é o problema do educador físico, é o problema do dentista, minha esposa é dentista, é o problema do fisioterapeuta, é o problema de todo mundo que vai abrir a sua empresa, o seu negócio, o seu CT, o seu estúdio de podcast, não tem uma escola que cara, olha só. Faz assim, faz assado, dá o beabá, né? Não, realmente, isso aí é uma coisa que levantou, agora o Fernando levantou, cara, que é primordial. Se eu tivesse, de repente, aprendido isso no colégio,
né? Ou até mesmo tivesse alguma cadeira na faculdade que pudesse me levar a isso. Claro, depois me pós-graduei, né? Mas até mesmo nas minhas pós-graduações me falavam como funcionaria, mas a prática é totalmente diferente. É porque quem tá te dando aula também não fez. Exato. Então é diferente. Exatamente. E o que a gente mais vê na internet hoje é os caras falando como fazer sem ter feito. É. É o mentor do 1 milhão, né? Aham. Ganha 1 milhão, milhão e meio. isso, Mas tu ganhou 1 milhão. Mas tu ganhou mesmo? Não ganhei, mas vai Mas te é assim que orientar. faz. Exato, mas é assim que faz. Então, eu sempre falo, já amigos meus já me questionam, cara, como é que agora tu é empresário, né? Pô, até ontem tu dava aula e agora tu é empresário. Eu falo, cara, ser empresário não é uma receita de bolo, né? Todo dia é um dia diferente do outro. Uhum. Não tem nada igual. São diferentes. É, Todo dia um 7 a 1. Nossa, é verdade. já escolho qual janela de tempo da humilhação. Vou querer, hoje eu vou ser humilhada na comunicação? Ah, então tá. Exatamente. Ser humilhada na execução, eu escolho só isso. Exatamente. Todos os dias é um dia diferente e, cara, e é um negócio que a gente mais erra do que acerta. É isso aí. Mas a é gente mais erra do que tentativa e acerta. erro, né? Mas é o que Eu tu faz acho com que erro. Mas a gente tenta... Essa aí é boa, né? Hã? Janela da humilhação é boa. Né? Exatamente, a gente vai usar isso aí. Ah, tu sai de casa, pega o casaco, daí tu vai, vou pegar essa. Que look esse- eu vou hoje pra É. ser humilhada, né? Às vezes eu me arrumo. Às vezes eu me arrumo. Ah, hoje eu não pra vou me ser humilhar. humilhada. Essa Vou tá foi bonita, boa. não ser Essa foi humilhada. boa. Exato. Pelo menos bonita. Ah, E não. hoje, gente, como é que estamos hoje? Cara, hoje a gente... Cara, fala tu, senão eu vou começar a chorar agora. Cara, hoje Bom. a gente tá com grandes projetos para 2024, né? Uma expansão da nossa academia, né? Então era uma coisa que a gente sempre sabia que lá no início isso ia acontecer. Sabe? Porque a gente sempre tem uma proximidade muito boa, eu e ele. A gente se respeita muito, né? A gente briga, Normal. normal. Mas a gente sabia, mas a gente sabia que lá na frente algo maior ia acontecer. Só que a gente não sabia quando. Nem o quê. Nem Nem como. o quê, nem, Nem como. né? Nem como isso ia acontecer, cara. E, É sobre isso, né? e daí de um ano pra cá, a academia teve um crescimento muito, muito forte, né? Então, Mas, dando um parênteses aí, deixa eu só respirar. Porque essa chave, que as coisas iam dar certo... O Gabi já tá rindo, cara. Traz o lenço, Gabi, pelo amor de Deus, cara. A gente só descobriu isso, cara. não sei o que tu quer que eu fale pra ti, cara? Eu não sei o que tu vai falar, né, cara? É, Quando a cara gente que sofreu na pandemia com o filho é diferente. É que assim, o que Na acontece? verdade, só deu certo quando a gente descobriu que ia dar certo quando a gente comeu comida do lixo, cara. Ah, essa foi foda também. Essa foi foda também. Quer que eu fale? Bah. No período que a gente tava lá no... Que a gente dormia no chão e tal, aquela coisa toda. Cara, a gente tinha comida contada. Né? Tipo, não ali tinha dinheiro pra comprar, nossos potes ali, comida contada, velho. E do acaso tinha uma comida que a gente ia comer junto. Não me lembro que. Acho que era até panqueca, acho, cara. Panqueca. Era, né? E daí, no acaso daquela situação, alguém botou fora a comida. E era de noite, a gente tava fechando a academia. Pô, cadê a comida? Botaram. Aí alguém falou, botaram fora, sei que é. Que eu olhei pro Fernando, o que a gente vai fazer, cara? A gente não tem dinheiro. Tinha restaurante aberto? Tinha. Sim. Cara, mas a gente não tinha dinheiro, mas a gente só tinha o dinheiro pra botar gasolina pra mim poder voltar pra ver minha filha, entendeu? Essa aí foi foda. Cara, faz tão umas borras de café e comemos do lixo, cara. Ali a gente soube que ia dar certo, cara. Por quê, cara? Nem dor de barriga deu, cara. Então ali eu vi que... E não é lenda, né? Não é lenda. Não, não. Uhum. Cara, Né? eu acho que... Talvez... Tua mãe veja isso agora, né, cara? É, mas não sabe disso. Nem É meus que mãe é pais, cara. aquele lance, né, cara? Não dá pra te falar tudo, né, cara? Não. Porque hoje eu sou pai, né? E eu entendo a loucura da minha mãe com os filhos, né? Ah, Antes, quando o cara não tem filho, o cara... tá Uma viajando. coisa inexplicável. É, é. entende? Então, que nem a gente tá trocando essa ideia, lá no início, ele passou por um período muito complexo. Tinha uma filha, a gente não tinha grana, Minha Fazia filha o tem a vai- idade da Vox. fazia o vai e volta pra ver ela. Hoje eu já tô numa condição um pouco melhor, né? Eu consigo ter um pouco mais de conforto pra fazer determinadas situações, né? Uhum. E essa história é uma delas, né? Que nem É a gente uma fala. delas, sim. Cara, Tipo, foi tem- a que mais nos marcou, assim, porque É. a gente nunca tinha passado por isso, nossa infância, nossa adolescência. Porque, cara, bem ou mal, a gente não veio de família rica. Pra ter noção, cara, eu sou da Sefer, pra quem é daqui sabe.
né? Eu faço divisa com a Bom Jesus. Então, cara, eu tive uma infância, cara, feliz, cara. Apesar de não ter tudo que eu queria, cara, né? Diferentemente da infância da minha filha, que ela vai ter o que ela, né, o que eu puder dar pra ela, eu vou dar. Então, tipo, ela tem muito mais do que eu tinha com a idade dela. Cara, não me faltava nada, principalmente comida. Mas depois, formado, pai de família, sabe? Tu te deparar com essa situação de tu não ter R$1 no bolso, cara, e ter que comer comida do lixo, velho. Cara, e mesmo assim tu não te importar, velho. Bah, ali eu vi, cara. Cara, vai dar certo, velho. E isso vai dar certo, não tem como dar errado, cara. Depois que a gente fez agora, cara, não tem como dar errado. E ali foi a nossa virada de chave. Pelo menos a minha foi. Como, tipo, meu, agora ninguém vai me segurar, velho. É o que a gente fala pra Jéssica, né? A gente aprendeu muito na dor. E a gente fala pra ela, Jéssica, vamos por esse atalho e tal. Né? Então, o que a gente tá continuando, em 2024, a gente vem pra uma expansão numa academia maior, né? Dobrar o número de alunos. A gente sabe que isso é possível. Hoje a gente tem quase 500 alunos. A gente vai botar num número expressivo. 478 alunos numa cidade de 18 mil habitantes. Então, Botar um terço da cidade treinando nossa empresa. A gente escutou muito lá no início, vai, se não dá certo aqui. Se não dá certo aqui. Mas a gente ouviu. Isso foi o que a gente mais ouviu. Acredito que vocês tenham ouvido muito. Nada dá certo Que pros outros. coloca todo mundo no nível que, tipo assim, já não se destaca, vem pra cá. Fica aqui no exato. nosso... Quando a gente levou a questão do personal, que é uma coisa normal aqui na cidade, o aluno, a pessoa contratar um personal, o personal lá era entendido como o cara que atendia em sala, o instrutor, Uhum. né? Daí a gente trouxe essa ideia também, isso não dá certo. Isso aqui não pega aqui. Cara, tipo, cansou de escutar isso. Hoje a gente tá. Hoje a gente tem- a Vox Personalité, que é uma empresa dentro da empresa, hoje a gente tá na média de 100 alunos de personal. Num lugar que não pegava, né? Somando os professores que também dão aula na Vox Personalité, somando tudo, a gente tem um pouco mais de 100 alunos na Vox Personalité, né? Então, cara, foi uma persistência mesmo. Não dar ouvidos o que as pessoas falam. Acredito que vocês já passaram por inúmeras vezes disso, né? Uhum. E, cara, quando a gente se deparou, vou te falar, foi desanimador, né? Obviamente, cara, desanimador. Pô, eu venho com uma ideia nova e o cara, sério, não pega. Não, mas só um pouquinho. Daí tu quer me quebrar, né, cara? É o mais fácil de fazer, né, velho? É. Tem que fazer, criticar é muito mais fácil do que fazer, né? Então, Exatamente. eu fico aqui criticando E a gente faz uma retrospectiva de onde a gente tá agora, de onde a gente tá indo, pelo que, cara, lá atrás, assim, sabe? Tipo, meu, eu faria tudo de novo, cara. Tudo de novo. Né? Tipo, a gente tá com um projeto grandioso, na verdade. Teoricamente, uma academia nunca vista na região, né? Já saiu do papel, né? Já saiu do papel, então o projeto já tá em andamento. Então já saiu do papel, as coisas já estão se erguendo. Aí a gente tá botando em prática tudo que a gente idealizou, cara. Idealizou desde o primeiro momento que o Fernando me chamou para fazer parte da Vox, cara. E a gente chamou a Jéssica. E, cara, e essa evolução, Vox, Fernando, Bruno e Jéssica só vem crescendo, né? Só vem crescendo. E que nem a gente tava falando, né? Provavelmente que isso vai acontecer também, outras Vox, Outras. a gente não sofra tanto, porque a gente já tem os atalhos, né? Cara, eu vou te contar um segredo. Isso é bom ouvir, isso é bom ouvir. Ter duas não é ter uma. Vocês têm um filho cada um? É um filho cada um. Eu tenho 2 filhos, 2 guris, tá? 1 mais 1 não são 2. É muito mais. E ter duas empresas com a mesma marca não é a mesma coisa do que ter uma só. Ou seja, o que eu digo pra vocês é, a gente tem muito podcast aqui com franquia, que era o Café, que agora está com umas 70 lojas, La Máfia Barbearia, que tá com acho que com 40, 50 lojas, tem do Mamma Mia também, do Julinho, querido, Mamma Mia nem sei quantas lojas tem no Brasil, e o jeito que, principalmente o Mamma Mia, que era o Café, o Jader o Elefante da La Máfia também, tem que achar, a gente aqui, por exemplo, a gente tem restaurante, tem casa noturna, tem bar, tem que ter um dono lá. Assim, para vocês, assim, a Paloma é a dona da Combo. Ela tem mais 4 sócios, que a gente aparece aqui uma vez ou 2 por semana,
olha e tal, mas ela é a dona, ela ganha um prolabore, ela ganha um salário para fazer isso que dá certo. O Gabi é o dono do estúdio Combo. Do canto lá do bar é o Henrique César. Do restaurante agora tá o Marquinhos e o Guilherme, que foi levar nossa cultura. Então, o que eu digo para vocês, tem que ter alguém preocupado com a luz, com a cortina tá bem esticadinha, com a não sei o que lá. E vocês, como estão acostumados a tocar um negócio todos juntos, é difícil essa separação. A Combo até agora, ela vai e ela vem na gestão, ela vai e ela vem. Porque, como a Paloma falou, nós ficamos 10 anos, eu e os meus outros 3 sócios, fazendo isso. Só que, graças a Deus, a gente abriu outras empresas. Cara, os guris têm casa de festa infantil, o Boca tem uma funerária, tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, então a gente precisa ficar andando. E se não tiver alguém preocupado com a luz, com o quadro, com os patrocinadores certo, agora que antes estava gravando quem, Gabi? Gravou as psicólogas. Hoje, E ainda gravou... de manhã... De manhã gravou... Teve, então, nós somos o 3º podcast hoje. Não tem como eu ou a Paloma ficar fazendo isso aqui. Sim. Tem que ter alguém que cuide disso aqui. Né? Então, o que eu digo para vocês vão pensando na... A gente usa sócio, tá? É sócio mesmo. Mas, cara, um gestor com participação nos lucros, no mínimo, assim, pro cara ter o porquê acordar e dormir, sabe? Porque senão, cara... infelizmente... Não tem como a gente abraçar o mundo, né? Não, com as pernas não tem. Não. Ou que pelo menos um de vocês... Isso é um livro que eu sempre falo dele aqui, Gabi, é o Sonho Grande, né? Sonho Grande, que é os caras da Ambev, que, cara, são donos de muita coisa pelo mundo inteiro. E eles são 3. E eles sempre deslocam um sócio. Não importa se eles compraram uma rede de padarias. Tá, quem é que come mais pão da gente? Ninguém entende padaria, não entende. O Vinhas é o cara que come mais pão. Então vai o Vinhas pra padaria. Vai fazer E ele vai tocar lá. E o Vinhas passa a tocar aquela empresa e tem uma reunião semanal com os sócios. Papapá. Então o que eu digo pra vocês disso... Porque eu já vi muita gente, dar o passo, abrir a segunda, abrir a terceira, e tu começa a atrapalhar. Porque daí a conta d'água um venceu, o outro não viu com a luz, aí o vestiário que estava bem limpinho da primeira já não tá limpo na segunda, o potinho do gel não tá com o gel, a toalhinha... Não sei. Cara, aí começa... Não tô falando de academia. Claro, tô no âmbito geral, no exato. âmbito geral. Né? Então, é difícil, assim. Então, se eu puder contribuir um pouquinho... Não, mas Com contribuiu certeza, válido. muito, porque a gente tem essa ideia. A gente não... Por isso que a nossa sociedade dá certo. Porque a gente tem a mesma batida de não parar. Uhum. De não parar. Enquanto a gente tiver força, Isso. né, a gente vai continuar. Claro, a gente tem projeto de outras coisas também, que já estão saindo do papel também, de outros empreendimentos, fora da área do fitness, né? Mas também ligado à saúde também, mas não é o fitness, né? Uhum. Então, a gente também tem esse projeto que a gente já está entrando em reunião com o pessoal para fazer a gestão desse projeto. A gente vai, terceirizar, né? Mas a gente tem essa ideia de expandir, obviamente, mais Vox, de abrir franquia, fazer um estudo, porque franquia também é um detalhe, tem que fazer uma coisa bem minuciosa, bem amarrada ali para não se arrepender depois. Mas também a gente tem a ideia de abrir franquias da Vox, sim, temos muito, né? E são coisas que, cara, é tudo muito novo para nós, né? Porque a gente caiu nesse empreendedorismo de paraquedas, né? Faz 5 anos que a gente é empresário e a gente tá aprendendo muito, muito. Todos os dias é uma coisa. E lá na região tem muito empresário. Somente eu tenho a honra de dar aula para alguns dos empresários bem importantes da cidade e eu converso muito com eles. Isso é a melhor coisa do mundo. Eu aprendo muito. Eu mais aprendo do que qualquer outra coisa, cara. Eu ouço muito e pergunto, cara, na tua empresa, se tá uma situação assim, tu tá passando... Exato. A gente criou um podcast pra isso, né? E aí a gente traz alguém que... eu falo, tô com problema com não sei o que, Vince, vamos chamar alguém pro podcast. A gente tem um podcast, eu fico aqui... Exatamente. E se por acaso acontecesse aquela coisa... Exato, tu me entendeu bem ali, ó. Exatamente o que tá acontecendo. Então, às vezes eu pergunto, se tu te depara... Não, tu faz assim, faz assado, mas assim tu não pode fazer. E assim a gente vai, cara. Repete aquela palavrinha que tu disse. A gente aprende muito. Eu aprendo muito, assim, cara, eu sempre procuro, como eu falei pra vocês anteriormente, eu procuro sempre me interar com pessoas que sabem muito mais do que eu. Pra aprender algo, assim, cara. Algo que às vezes na teoria não dá certo, mas a prática é totalmente diferente, né? Com certeza. Na teoria, pra falar, na teoria não vai dar, faz assim, faz assado, que é melhor. Mas... Cara, a prática tá me dizendo outra coisa. Depois o Gabi manda pra vocês aí uns 3 links de franquia que a gente tem aí, porque já que vocês estão... Pelo menos você tem ideia, porque quando tu começa, a franquia, ela... Pra quem tem a marca, ela parece um negócio mágico. E a gente fala assim para os guris, o Cassiano e o Pedro, que são nossos sócios, eles têm 3 casas de festa infantil, por exemplo, aqui em Porto Alegre, as ioiôs.
E, cara, franquear é O aniversário da minha filha ano que vem eu queria desconto, hein? Fala pra eles, porque a desse ano foi lá, né? A desse ano foi lá. Irado, Então, irado. pro próximo ano, provavelmente a mãe dela vai querer fazer lá, eu vou querer um desconto. hein? Franquia, eu achava que era um tipo de coisa. Até pensar assim, mas o cara Não. franqueou. Tá tudo certo. Pra nenhum lado, né? Pra nenhum lado, meu, porque a estrutura do franqueador. Porque se eu tô comprando uma franquia, porque eu quero o atalho de ganhar dinheiro. Então eu tenho que te pagar por isso. Só que tu tem que me entregar coisas O também. trabalho. E pelo que a gente aprendeu nesses podcasts que a gente já fez com franqueadores, é que a conta é muito alta do teu escritório. Porque o que tu tem que entregar sendo uma ou sendo 60 é quase a mesma coisa. Então, para tu chegar no 60 e começar a pagar realmente o custo de tudo isso aqui, é um tempo que tu tem que, batalhar. Não é todo... De novo, né? Aquele negócio é mais fácil que o que eu tô fazendo é só te dizendo o que a gente aprendeu aqui ouvindo franqueadores. E pega os podcasts, como eu falo, certeza. ali, e também, pô, os guris, eu tenho a maior certeza do mundo que qualquer um deles, tanto Quero Café quanto La Máfia, se eu passar os contatos, vamos conversar com vocês uma hora ali pra contar a história de vida deles, mais do que o da La Máfia, os guris abriram o jogo mesmo, são 2 podcasts já que eles vieram aqui. O segundo foi muito, né? Eles abrem o coração mesmo do que deu certo, do que deu errado, loja que fechou, loja que abriu, por que fechou, aonde Isso é muito errou, importante, cara. né? Abrir loja longe e tal, não sei o que, enfim. A gente saber a essência do franqueado, pra saber como é que é abrir. Não é, como o Gabi acabou de falar, cara, não é, cara... Cada franqueado é um chefe novo. Não é uma festa. Que o não cara, é uma festa. Então tá. Aliás, esse comentário Isso que eu ia falar. agora... Não é uma festa. Eu não entendi. Eu só soubesse faço quanto festa, trabalho vai fazer muito uma... organizada. Não é. Não é uma festa Não é quem uma vai se bagunça, divertir. não é uma Exatamente. Tô brincando, cara. A gente tá é bem brincadeira. acostumado. A gente É que nem diz meu pai, né, cara? Festa boa é quem é convidado. Pra quem faz, nunca é, né? É. Então é... Cada amigo meu que faz uma festa de aniversário disse, pois é, podia ter contratado alguém, né? Não quer fazer porque foi tu mesmo. Exatamente. Exatamente. Gente, queria agradecer vocês mesmo aqui. Esse papo foi muito bom. É sempre bom ouvir histórias de verdade, né? E saibam que a gente está sempre de portas abertas aqui. Quando quiserem vir. A Combo Agência, a empresa, é aqui no 5º andar. Quando vocês Então quiserem a me gente visitar, ir nos visitar. fiquem à vontade. Temos a gente tem ensaios da feijoada, tem feijoada. Não sei se gostam de samba e pagode. Pô, como é que não? Deixa eu só fazer um parênteses vocês aqui. falaram do Belo, eu tô pensando, vou pegar os ingressos Deixa eu com só ela. fazer um parênteses que eu fiquei nervoso aqui no início, cara. A gente ficou muito feliz com o convite, né? Muito feliz mesmo. Mas Coração. muito mais feliz em saber que vocês vão produzir o Soeto, né, cara? Exatamente, cara. Pô, Gente, a minha adolescência toda. Que é propaganda pura. Cara, a minha adolescência, cara... Eu ainda mostrei pra eles essa semana, meu, olha aqui. Mostrou? Olha aqui, cara, os caras Vai vão fazer aparecer 30 shows, cara, nós vamos ter que... Mandou, cara, tem esse print. Cara, ele falou, cara, só me fala quando é que vai abrir pra gente comprar, porque eu quero ir, cara. É não isso posso. aí, pessoal. Eu Disso não- que a Vai gente precisa. abrir. Não posso contar. Então, mas não tem problema, a gente Mas vai podem ficar... acompanhar nas redes da Combo Agência e da Feijoada com Samba ou nas nossas, que a gente vai estar dando umas informações aí. Inclusive, um spoiler, né? Amanhã eu tenho reunião diretamente com eles novamente. Então amanhã vem mais informações. Pô, manda um aí. beijo pro Belo. Pô, cara, eu preciso mostrar os vídeos que eu tenho com ele aqui, tu vai chorar. Cara, então não faça isso, porque vocês já viram que eu sou emotivo, né? Eu choro mesmo. por Não, a favor. gente já vinha buscar o ingresso aqui no Quinondar, cara. Exato. A gente agradece de coração mesmo. Muito obrigado por dar essa oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa história e, quem sabe, motivar outras pessoas que também têm esse desejo de empreender, independentemente do qual Onde segmento, né? Qual segmento querem empreender. Mas, cara, é trabalhoso, vocês sabem, mas cara, é gostoso. O não Eu gosto. desistir, meu, é o que eu mais... Exatamente. O não desistir. O não desistir, ele deveria ser tatuado, meu, porque todo é muito grande, né? Mas assim, vários empresários, amigos que eram funcionários de empresas e saíram e abriram seus negócios, e aí entra na fase ruim. Todo mundo vai entrar na fase ruim. mundo tá na Porque é um fase ruim. turbilhão de informação que tu não está acostumado a receber de muitas pessoas, de órgãos de fiscalização, advogado, contador, financeiro, pessoas. E aí o cara assim, meu, não vai dar, meu, calma. Se tu tá nesse momento, tu já passou um tempo. Então tu chegou na fase ruim. E é normal na vida ela tá assim. Então assim, tu tá na fase ruim agora, tu tem que aguentar. Respira, vamos lá. E vai entrar no desespero com um filho pequeno. Mas, meu, vai respirando. Vai lá, pega um ar, volta e vamos lá. E vamos E embora. continua porque vai dar. Sendo correto, o trabalhador, meu,
Impossível não dar certo. Só pra finalizar aqui a história que eu tava comentando com minha esposa essa semana. Morava em São Leopoldo, antes de ter uma CT em Canoas, né? Trabalhava em Porto Alegre, trabalhava na companhia. E eu tinha 2 alunas que eu dava aula em condomínio. Não tinha nada no condomínio, tinha ali uma coisinha. Eu saí de São Leopoldo, acho que essa história tu não sabe, com a minha mochila, uma mochila azul que a gente sempre anda, daquele tamanho, né? Uma de comida, pegava o trem. Claro, e claro uma que outra não. mochila com halteres. Ia até Porto, descia ali no aeroporto ali, pegava o T11, eu acho. Tem um E, que era pra Zona Sul. Pra Zona Sul. Trabalhava lá na Zona Sul, depois no meio desse tempo ali, às 5 da tarde, ia dar aula, voltava com os halteres. Porque eu não podia deixar os halteres na academia. Na academia Então, do condomínio, cara, né? É aquele lance, né? A gente sabia que lá atrás eu era empregado, mas algo lá na frente a gente sabia que ia dar certo, E a gente ia colhendo. né? Então essa história veio à tona, porque a gente tava conversando com a minha esposa, do nosso projeto de 2024. E ela me trouxe, tu lembra aquela história que tu me falou e tal, a respeito que tu, pegava o trem com halteres e tal. Cara, 15 quilos, 20 quilos nas costas, é foda. Fora o que tu já tá carregando. Fora, Sim, boa. sim, sim, Então, claro. acho que a gente deixa aqui o nosso agradecimento de novo, né? E acho que resistência, resiliência, choro, tranquilidade, A gente raiva. agradece, cara. Agradece muito mesmo. bom. Né? Então, Agradecemos do coração, cara. Por acho dar que- essa Parabéns oportunidade. pela história, coragem e determinação de vocês. E A é gente não pode deixar de agradecer, porque, cara, a gente sozinho, a gente não ia conseguir construir a Vox. Então a gente quer deixar aqui um muito obrigado pra nossa equipe, né, cara? Pra nossa Exato. equipe. Todos nós, né? Faz parte Porque da sem Vox, eles né? a gente não ia conseguir. não é só nós três. Quem né? sabe tá dando essa entrevista aqui, tá participando desse E podcast. tá rolando lá. Exatamente. E os alunos Quem também, tá né, que todos- E acreditam. os alunos, porque acreditaram no nosso trabalho. Né? Tipo, Ainda aquela acredito. loucura que é a Vox. Ah. Agradeço aos colaboradores por comprar essa briga comigo diariamente. E tu, Jéssica, beijo pra Xuxa. Tu nem é do tempo da Xuxa, né? Não, Já- Jéssica não é. Bem, Aí mentir pra nós, já. Pô, coisa boa. do Rebelde que tá agora na Porque- fase. Tu quer mandar um beijo pra alguém, pra alguma coisa? Eu acho que agradecer também essa oportunidade. Eu acho que muita gente vê só a parte de fora, né? Uhum. Às vezes eles acham que é tudo muito, muito fácil, né? Só ver a parte bonita. Mas eu acho que é interessante essas histórias, assim, como a nossa, de várias pessoas, para motivar mesmo, né? O pessoal entender que às vezes eles estão nesse período e acham que não vai dar certo ou que só com eles acontecem, né? E eu acho que é interessante a gente, não só a nossa história, mas a gente conhecer outras histórias também, pra gente ver que não é só nós, né? Uhum. Isso acontece com todo mundo e é isso aí. E é não desistir. É não desistir. Desistir não é uma opção. Não é né? fácil, mas vamos lá, né? É todo dia é um perrengue novo, é todo dia um sobe e desce, mas a gente respira fundo e vai, né? Perfeito. E tu, Paloma Mônica? Eu vou te agradecer por estar aqui hoje, Diego. Foi muito legal. Foi muito legal Próxima vez a ver gente pode... Tá. a nossa história, porque vocês lembram muita coisa que a gente já passou por aqui. Eu acho muito legal também quando vem essas histórias que são tão reais, assim, que é difícil da gente não se emocionar, né? Então, de novo, né? Parabéns pela coragem de vocês, pela determinação. E com certeza eu acho que tem coisas na vida que a gente acredita que a gente não sabe nem por que acredita, né? A gente só sente que tá no caminho certo e vai. E eu acho que é muito legal quando a gente encontra outras pessoas que também Com enxergam certeza. que vai acontecer e é isso. Eu acho que essa é a única opção, né? Eu acho que pra nós também, acho que a nossa única opção aqui é dar certo, então... É vai ou vai, né? É vai, vai. E pra todos vocês que chegaram até aqui, Ah, perdão. nos ajudem. Compartilhando, comentando, né? Enfim, fazendo com que essa história chegue para mais pessoas. O único caminho que o algoritmo do YouTube vai nos ajudar e no Spotify também é quando tem bastante interação. Então, por favor, e quem não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva no nosso canal. E é isso. Certo? Gente, muito obrigado. Beijo do gordo. Até a próxima.